Outcasters do mundo, univos. Esse é mais um podcast Outcast, onde a gente fala sobre música alternativa e independente, tudo que cerca esse universo e um pouco mais. Eu sou Maurício Gaia, aqui do meu lado está Zé Antônio Godual. Tudo bem, Zé? Como é que você tá? Tô ótimo, muito feliz de receber André Barcinski. Exatamente. Antes de apresentarmos devidamente o Zé, eu gostaria de agradecer a equipe de engenharia aqui da Opala, que, pô, dessa vez vocês se superaram, né, galera? Conseguiu colocar um atracadouro ali do lado de fora, ali na rua, pro André poder parar o iate dele aqui. Sim, bicho, sim. O caos do Sumaré, Subiu cara. pela Sumaré, foi bem feito pra caramba o negócio, cara. Foi legal. Um rebote, Inclusive, foi o dia legal. que nem teve inundação, né? Exatamente. Isso também, né? Enfim, bom, se você não sabe, né, André Barcinski, jornalista, roteirista, diretor de cinema, de TV, escritor, podcaster. Também. Né? Fazemos tudo. Fazemos tudo. Juntou bilhões de dólares. Sim, pô. Com essas atividades fortuna, todas. Né? O jornalismo no Brasil, Jornalismo no Brasil, livro vende né? muito, cara. Porra, No Brasil, cara. pô, arrebenta. Você e Paulo Coelho. O pessoal ali, lê Paulo. muito, cara, no Brasil. Demais. Bom, até. André, queria agradecer Pô, imagina, sua presença prazer. aqui. Prazer. Né? Nós já nos trombamos algumas vezes. Sim. Né? Muitas vezes, graças a Deus. Por muitos anos, né? Exatamente. Aí, eu já queria começar, né? Você tem uma trajetória longa aí no jornalismo. Aliás, antes da sua pergunta, sabia que é nosso primeiro convidado internacional, né? Verdade, né? Pra quem não sabe, ele é nascido em Nova York. Sim, né? sim. Mas... É verdade. André nasceu em Nova York. mas me considero brasileiro. Até tava vendo outro dia, em algum lugar que você falou que você quase saiu na mão com um jornalista inglês na Copa, porque o cara tava falando... Cara, mas aí, assim, eu não sou exatamente um nacionalista, Sim. mas você vê inglês falando mal do Maradona, tipo... Foi na Copa de 94, eu tava cobrindo a Copa de 94. E na Copa, 2 Copas antes, o Maradona tinha feito o gol de mão de Deus, Sim. e o cacete, né? E os ingleses, obviamente, odeiam o Maradona, Claro. sempre odiaram. E aí na Copa de 94, quando teve aquele escândalo de doping do Maradona, eu tava cobrindo, eu não me lembro se era Alemanha e Bélgica, um jogo assim, e depois os jornalistas estavam comentando o doping do Maradona. Você lembra que ele foi pego de doping em 94 Foi a partida e tal? contra a Nigéria. Foi contra a Nigéria? Foi a partida contra a Nigéria. E esse babaca inglês começou a falar mal de latino em geral, sabe? Tipo, Sim. não dá pra confiar nesses caras. Tipo, foi uma coisa escrota, assim, sabe? E aí eu tava lá com outros jornalistas também, a gente meio que deu intimada no cara, falou, que merda é essa? Só porque o cara acabou com vocês em 86, vocês estão putos, até agora não aguentam e tal. Foi meio tenso, assim. Mas rolava. Aquele porra do George Best lá. Foda-se. Inventaram futebol, não jogam porra nenhuma. O campeonato tá uma merda. Os melhores jogadores são todos estrangeiros, Sim, né? Qual é o último é. grande jogador inglês que tem? Não existe, campeonato horrível, né? Era só chuveirinho na área, né? E agora todos os times são de ditaduras árabes ou de mafiosos russos ou de gregos pilantras, quer dizer, não tem nem, né? Ele nem dono do negócio. Exatamente. Mas Zé, não, desculpa. André, queria começar aqui, né? Você tem uma trajetória enorme no jornalismo, passou Jornal do Brasil, Notícias Populares, tem a série, depois você vai falar da série Eu queria também. saber o que você acha. Folha de São Paulo e tudo mais. Sim. O que você acha do estado do jornalismo cultural hoje no Brasil, onde a coisa é meio misturada com relações de imprensa, broderagem, enfim. O que você vê desse cenário? Eu acho muito triste assim, o que está acontecendo e o que vai ficar pior, né, cara? Sim. A tendência é que piore cada vez mais, né? Porque, não sei, acho que tem hoje 2 gerações já de galera formada em jornalismo que não entende muito bem a diferença entre jornalismo e assessoria de imprensa. Exatamente. Né? Sim. Que são coisas ótimas, mas diferentes. Você pode ser jornalista e você pode ser assessor de imprensa. Você não pode ser os dois ao mesmo tempo, né? Mas, infelizmente, as profissões hoje meio que se misturaram, né? Então, você vê muita gente que
faz jornalismo ou quer ser jornalista, mas na verdade quer trabalhar para uma empresa fazendo publicidade de um streaming ou... Quando eu digo publicidade, não é fazendo comerciais, né? Porque isso é outra coisa completamente diferente, mas eu digo fazendo matérias que favoreçam determinado streaming, ou, sabe, pessoas que ficam, eu acho muito triste isso, que ficam felizes porque estão na lista de imprensa do streaming tal, ou da gravadora tal, e vão poder entrevistar a banda tal, né? Eu vejo que tem um abismo hoje entre... assim, se você é jornalista... Você não pode trabalhar para uma empresa, né? Você não pode, não é uma coisa eticamente impossível, né? E é difícil até falar para a galera mais nova isso, sabe? Eu recebo convite direto para fazer merchan, comercial, tipo, escreve aí sobre o filme e tal que a gente te dá um... Assim, eu já recusei tantas vezes que agora eles pararam de fazer, mas pedem muito. Não, é impressionante, cara. E quando você recusa... a pessoa da empresa não entende, cara. Ela fala assim, pô, mas é uma matéria, você não pode escrever sobre a série e tal. Eu falei, eu escrevo se eu quiser sobre a série e tal, né? Eu não posso ser pautado. Se o editor do jornal quiser me pautar, eu faço, beleza, mas eu não posso receber uma ligação de um streaming pedindo para eu escrever sobre alguma coisa do próprio streaming. Até porque ela espera que seja um review positivo. Exatamente. Né? E aí tem essa coisa toda, né? Um ciclo vicioso, né? Se você não faz reviews positivos, você não é chamado para as entrevistas, você não recebe os discos, você não recebe os links, então acaba se perpetuando uma brodagem, digamos assim, que na minha época, quando eu comecei no final dos anos 80, era uma coisa assim, um cara da revista que conhecia determinada banda e sempre dava um jeito de meter a banda lá, mas era uma coisa mais ação entre amigos, meio ingênua até, né? Hoje não, é uma coisa profissional, que envolve departamentos de marketing gigantes e tal, sabe? É complicado, cara, a situação. Curioso, tem uma amiga minha que é jornalista que ela estava comentando que às vezes ela vai em algum evento antigamente, encontrava outros amigos e influencers, sabe? Tipo, quem faz isso? É isso aí. Quem está pautado, escreve besteira qualquer. E é em todos os ramos, assim. Minha mulher é estilista, né? Ela tá me contando do mundo da moda, que também é isso, né? Antigamente você ia na São Paulo Fashion Week, tinha os jornalistas e as jornalistas que cobriam e tal. Hoje é tudo, assim, você recebe a sua credencial baseado no número de seguidores que você tem, entendeu? Então, assim, isso cria um jornalismo ruim e um público pior ainda, porque o público não entende o que é um jornalismo bom, entendeu? Tipo, fica... E aí, quando eu reclamo disso, as pessoas falam, tu é amargo, é porque você não tá recebendo. Não tipo, uma coisa assim, é bizarro, sabe? O que eu acho é que eles realmente não compreendem mais a função do jornalismo, não entendem mais a função, né? Até porque virou uma coisa, numa época em que qualquer celebridade tem milhões de seguidores e eles têm muito mais alcance que qualquer veículo de mídia, né? Então ficou muito... E essa comunicação direta também, né? Vira a gente vê muito jornalismo de rede social, né? Acompanha quem seguiu quem escreveu 95% das manchetes que você vê são tirados de Instagram de celebridade. Isso não é jornalismo, entendeu? Eu não esqueço uma vez, lá em 2010, né? Quando a gente começou a montar lá o Combate Rock, o Combate Rock ele surgiu dentro do Jornal da Tarde. Tá? E aí a gente foi gravar lá um piloto, alguma coisa assim na redação, era um sábado. E quem participava do Combate Rock era o Décio Trujillo, que na época era o editor executivo do jornal. Aí o Décio, ele saiu, daí ele voltou e falou: o Luxemburgo acabou de avisar no Twitter que não é mais técnico do Palmeiras. Daí o comentário do Décio foi assim: puta que pariu, agora eu vou ter que colocar jornalista meu no Twitter pra ver o que o Luxemburgo tá falando. Mas é isso aí. E assim, tem uma coisa, não sei, queria sua opinião sobre isso, porque antigamente... Falar antigamente é foda, né? Mas é isso. Mas é isso, difícil, assim. Eu falo antigamente, 2 décadas atrás. Por mais que a grande mídia seja contaminada por um monte de coisa, tinha algumas figuras, sei lá, eu queria saber alguma coisa de música, eu sabia que tinha um jornalista que eu podia confiar, sabe? Eu via, por exemplo, o Lúcio no UOL, na Folha, o Kid Vinil, que foi quem me formou musicalmente. Sim. Né, a própria MTV, né? Teve gente lá, claro. Nem todos, mas tiveram algumas pessoas com autoridade. Hoje em dia eu acho que faltam alguns canais, que hoje em dia é tudo muito pulverizado, acho que as pessoas perderam um pouco... Não existe uma curadoria para isso, né? Olha, eu acho que a culpa é da tecnologia, claro, da internet e do público.
Porque o público, também, assim, a gente tem que culpar também, culpar num bom sentido, falar assim, galera, a responsabilidade também é de quem consome, né? Sim. Porque se você só se informa por algoritmo, tá contente em abrir sua playlist todo dia lá e o streaming te dizer o que você deve ouvir, né? A mesma coisa com os streamings de TV. Então, cara, desculpe, não adianta também ter alguém que vai fazer essa curadoria para você, né? E quando tem a curadoria, você tem muito essa coisa dos YouTubers que recebem grana, que são, entendeu? Então, não dá para você saber se aquela crítica positiva é realmente uma crítica positiva ou é uma ação de marketing, porque as coisas se misturaram tanto hoje em dia, entendeu? Mas acho que falta também uma tradução, principalmente no jornalismo cultural, assim, é uma coisa... Sim. Sei lá, hoje eu acabei de ver que vai estrear a nova temporada do Jules Holland, por exemplo, que é um programa foda, Sim, né? é. Tipo, aqui a gente não tem nada nesse sentido, sabe? Não existe uma publicação, não existe, sei lá, a BBC, por mais que seja uma coisa estatal, com todas as ressalvas que a gente tem, ainda tem uma coisa cultural que faz de uma banda nova, sabe? Claro. Já teve, né? Um pouco. Ainda, né? Mas ainda tem, cara. Ainda tem. Não, já teve aqui no Brasil. Sim. Já teve. Hoje mas não tem mais nada. É muito difícil, né? É muito difícil porque a indústria se pulverizou também, né? E é isso. As gravadoras meio que elas mudaram de função, né? Elas abraçaram o artista, digamos, que eles chamam de 360, né? Vão abraçar a carreira do artista inteiro. Significa lançar o disco, fazer as redes sociais, vender o show, fazer tudo. Então o artista virou... Virou celebridade. Mais do que isso, cara. Ele não é mais assim. Antigamente você tinha a gravadora, o artista e a mídia, né? Agora você tem você não precisa da mídia, a mídia esquece, porque o próprio qualquer celebridade, qualquer cantora com milhões de seguidores, ela é a sua própria mídia, né? Então, que cobertura crítica, e por crítica eu não estou falando crítica negativa, estou falando crítica de, sabe, sei lá, o Bad Bunny lançou um disco, pode ser bom, pode ser ruim, mas você tem que ter alguém ali para analisar o disco, né? Que cobertura crítica você vai ter se a pessoa que é criticada, ela domina os meios de divulgação da sua própria obra inteiramente, entendeu? Então não tem... Você vai falar o quê? E é uma loucura, são exceções. Falando de música agora especificamente, assim, tem uma coisa muito similaridade, né? Muito fácil criar, tipo, sei lá, tal artista é muito parecido com esse que está fazendo sucesso, vamos trabalhar esse, a mídia só fala disso e fala pouco da música, fala pouco da arte, fala, sabe, que, sei lá, fez uma coisa do rosto. É um comentário que eu sempre faço sobre uma artista muito famosa, né, aqui no Brasil, que inclusive outro dia ouvi e tive que concordar, uma das 3 artistas mais poderosas do Brasil hoje. Ela não tem hit, cara. Ela tem muito mais like e seguidor. E assim, toda vez que ela é notícia, nunca é sobre a música. Sim. É isso. Mas nunca é sobre a música. Né? É sempre sobre a vida pessoal ou sobre alguma coisa que foi inventada. Exatamente. Agora, essas pessoas, esses artistas geralmente não vendem ingresso. Sim. Tem isso. Eles fazem... se você faz um show com um artista desse, muitas vezes não vende. Porque o número de seguidores não quer dizer que seja uma coisa... Consumidor, que a pessoa vá exatamente, lá exatamente. ver o show. Ou se comprou seguidores, ou são pessoas que segui porque a pessoa é famosa, mas que não tem nenhuma ligação com... Né? Eu sei que assim, eu produzo shows, assim, shows internacionais, e muitas vezes a gente vai ver as bandas... quantos seguidores tem as bandas nos streamings? Não tem relação nenhuma com venda de ingressos. Sim. Especialmente nessa seara independente, entendeu? Não tem. Bandas que, assim, artistas que têm pouquíssimos seguidores comparados com outros vendem muito mais ingressos. Porque eles têm seguidores que são realmente fiéis, que põem a grana deles para ver shows, entendeu? E às vezes você tem bandas de 3, 4, 5 milhões de seguidores, você vai fazer um show, não vende 200 ingressos, cara. É impressionante. Sim. E aí, voltando ainda, né, sobre essa cobertura jornalística, eu queria que você comentasse, teve um fato que me chamou a atenção, né? Outra artista muito poderosa na indústria brasileira no momento, ela lançou um álbum... Poderosa ou famosa? São duas coisas diferentes. Mas tudo que faz ela tá aí. Poderosa, acho que é uma só. Mas assim, ela lançou um álbum não faz muito tempo, é um álbum que, enfim... Todo mundo falou, todo mundo comentou, né? Ela apareceu na televisão, terminou namoro, tal. Não tô falando nome, sabe? Terminou namoro, tem música lá, tal, não sei o que mais. E aí quando saiu o álbum, eu vi que assim, um monte de veículo independente, né? Não tô
veio falar do álbum. Não, ele não é tão ruim quanto parece. Começou, sabe, um esforço pra, assim, falar... Não, olha, até que vale a pena ouvir e tal. Só que achei um negócio tão, assim... esquisito. É pra não perder seguidor, Maurício. É pra não perder seguidor, demais. cara. Não tem, mas assim... O número... Desculpe. O número de textos negativos sobre qualquer coisa... Na jornalismo mundial, cultural mundial, está diminuindo ano a ano. É verdade. Ninguém mais escreve e fala mal de nada, porque você perde seguidor. Você é atacado em rede social. O A.O. Scott, grande crítico de cinema do New York Times, 20 anos, abandonou, cara. A profissão, né? Abandonou, falou que não aguento mais, entendeu? Eu falo mal de um filme da Marvel, eu recebo 3 mil, porque aí tem isso, nessa milícia digital... é engraçado, a molecada que fica escrevendo, mas vai receber você 3 mil mensagens e ser perseguido durante meses sobre isso. O cara não aguenta, entendeu? Então ele abandonou, foi fazer outra coisa, foi trabalhar com... Ele ainda escreve sobre cultura, mas acho que não filmes. Então, cara, é difícil. Mas é uma coisa muito bizarra, porque não existe mais discussão, né? Porque, não tem discussão. Eu sou numa época que eu adorava, às vezes pegar NME, Melody Maker, que não existe mais. Sim. De repente estamos descendo a lenha num disco e às vezes até queria ouvir esse disco. E você abre discussão, porra, acho que o cara tá errado, acho que o cara tá certo, tem razão. Não, hoje não, cara, tipo, é flat. Eu acho que esse é o problema, essa palavra, flat, é o que tá acontecendo no mundo com tudo, sabe? Tudo. Sabe? Eu acho que tá uma época muito chata, eu sempre falo isso. Eu odeio ser saudosista, essa coisa do meu tempo é diferente, não era, acho que cada tempo tem mais, mas eu sinto falta hoje de uma molecada hoje que não tem, sei lá, sangue nos olhos. Tem uma molecada assim que faz isso, mas de maneira geral a coisa do saudosismo, assim, a gente está falando de uma época que a gente conheceu em que as coisas realmente eram diferentes. Então não é tão longe assim, não está falando de 100 anos atrás, falando de 25 anos atrás, 20 anos atrás. O que eu falo assim, por exemplo, nesses últimos anos, até falei isso outro dia, acho que pensar bem, na música brasileira, qual foi a última coisa instigante? Foi o Mangue Beat, que já tem 20 anos, sabe? Quase 30, eu estava falando isso ontem com uns amigos, assim, o Bolsonaro teve aí durante 4 anos. Assim, o Ratos de Porão fez um disco muito legal sobre a era Bolsonaro. Sim. Que outros grandes discos sobre a era Bolsonaro tem? Nada, cara. Entendeu? Dorsal Atlântico. Não, sim, as bandas de metal, mas eu digo, não é, tipo, em outras épocas, época do Médici, tudo bem, a gente vivia numa ditadura com o Bolsonaro, por pior que ele fosse, a gente não vivia numa ditadura. A democracia ele foi eleito, né? Beleza. Mas, pô, é um personagem que renderia álbuns espetaculares e coisas e eu não tenho visto, assim, posso estar enganado, mas... Dá a impressão que todo mundo ficou cansado, ninguém quer problema, ninguém... Isso, porque, sei lá, a gente viu lá o cara sentado com a caixa de bis, os caras começaram a falar de Kit Kat, né? Os bolsonaristas começaram a falar de Kit Kat, né? E, gente, é o seguinte, eu não estou dizendo que não tem, porque também tem isso, né? Se você fala uma coisa, sua opinião, aí fala... ele generalizou, tem sim, a banda tal do Espírito Santo fez um tipo, desculpe, não me xinguem, não entrem, entendeu? Eu tô falando em geral, né? Comparado com outros momentos tenebrosos da vida política brasileira, não teve, né? Um grande disco, grande coisa que você fala, nossa, que disco importante. Mas assim, né? até essa coisa, uma coisa que vale a pena falar, até de você falar isso, né, que é muito bem colocado, de alguém que vai chegar e falar, porra, tem uma banda não sei aonde que falou, sabe? Ao invés de criticar a gente, critica o fato de que a gente não tá conseguindo conhecer essa banda. Sim. E olha que a gente tá falando de 3 pessoas que, modéstia à parte, que a gente tem interesse, que a gente fica atrás, que a gente vai. Né? Então, tipo, são manifestações que de repente se perdem aí, porque não tem ninguém falando, sabe? E tem essa coisa, né, Zé? Tipo, todo mundo falava mal de gravadora, né? Como todo mundo falava mal de estúdio de cinema, né? Mas assim, toda a nossa formação musical foi feita pelas gravadoras, especialmente pelas gravadoras grandes, porque nem todo mundo tinha acesso ao Calanca, aos discos da Baratos e Afins. Então assim, quando você pensa que Tábua de Esmeralda, Guetta, Acabou Chorare saiu pela Som Livre, galera, entendeu? Acabou Chorare saiu pela Globo, a Globo bancou Acabou Chorare, né? Então, assim... Vamos baixar um pouco a bola e pensar que as gravadoras tiveram um papel importante e que era importante também você ter o filtro, cara. As gravadoras eram um filtro, né? Então, mal ou bem, gravadora só tem santo? Não, claro, tinha um monte de safado em gravadora e a gravadora sempre quis o lucro e tal. Agora, você negar que as gravadoras e os estúdios tiveram um papel importante pra caramba, né? Inclusive, gravadoras que, sei lá, Philips, por exemplo, o André Midani perdia dinheiro num monte de disco, né? Porque hoje é fácil.
Nossa, eu amo Mutantes. Mutantes é o máximo. Vendia Vendia 500 discos, cara. Exatamente. Entendeu? Você precisou do André Midani para pegar o dinheiro que ele fazia com, sei lá, o Odair José, alguém, entendeu? E botar nos Mutantes. Né? Sim. Então, porra, sabe, vamos baixar a bola um pouco e lembrar que não é todo mundo que é filha da puta, que é ladrão, que é, entendeu? Porra, é uma coisa assim... as gravadoras sacaneavam os artistas. Pergunta pros artistas hoje se eles não gostavam da época das gravadoras. Estavam mais contentes ali ou... Não, pergunta pros caras, vai lá, pergunta. E até o movimento independente surgiu como uma reação a isso. Talvez Sim, não acontecesse, claro, sabe? claro. Sim, com certeza, com certeza. Mas eu digo, não era tudo ruim e fica essa coisa generalizante, né? Estúpida, do tipo, a música brasileira era muito dominada pelas, sabe? Mas, André, é o que a gente tá falando agora há pouco, assim, né? Porque é até engraçado, né? Porque tem um monte de coisas que eram demonizadas até alguns anos e agora, né, de repente, todo mundo ama, né? A gente tá falando do Belchior, de muitos outros casos, assim. Jardim Macalé, e assim por diante, né? Tem esses ciclos, né, desses grandes artistas brasileiros que são esquecidos por um tempo, depois eles voltam de alguma maneira que você não entende direito, né? Mas acho que aí tem uma outra coisa, né? Porque muitos desses álbuns mais antigos, né, estão saindo agora em vinil, que é fetiche da galera, então o pessoal tá tendo contato, né, através disso. Outro dia eu fui ver lá o show Metá e Jardim Macalé, e tava cheio, né? Tudo bem, era um show gratuito e tal, mas tava cheio, e tinha muita garotada. Legal pra caramba. Muita garotada. Legal. Um pessoal que, assim, pô, quando o Jardim estava proscrito, tinha 3, 4 anos de idade. Ou nem tinha nascido. Sim, maravilhoso. Maravilhoso. Entendeu? Mas é engraçado essa relação com a música brasileira, né? Daqui a pouco a gente fala sobre a produção de shows, mas o André trouxe uma banda que eu nunca imaginaria ver aqui no Brasil, foi a Brian Johnston Massacre, que eu acho uma banda magnífica, assim. Foi legal o show, né? Não, foi muito legal, foi incrível. Né? E a abertura, né? Tipo... Trio Mocotó, que foi incrível. De onde saiu aquela ideia, André, de você colocar o Trio Mocotó no palco? Cara, assim, os festivais que eu gosto, assim, minha mulher e eu, a gente gosta muito de alguns festivais na gringa, né? E não festivais gigantes, a gente vai em festivais pequenos. Assim, tem muitos festivais desses em que eles não são nichados, o nicho é a qualidade. Não interessa se é uma banda africana, se é uma banda eletrônica, se é um negócio... Os sons tem que ser foda, entendeu? Tem que ser uma coisa muito legal, assim. E, cara, eu acho que esse tempo da ortodoxia, né, é muito legal. Vamos ver no festival de death metal da Estônia. Pô, beleza e tal, mas ninguém aguenta mais, né? Muito específico demais, né? Aí, assim, quando a gente decidiu, meu parceiro Leandro Carbonato, a gente tem uma empresa chamada Marati, quando a gente fechou o Brian Jonestown Massacre, que era um negócio que a gente estava tentando há mais de um ano, uma banda grande que eu digo em termos de 11 viajando, equipamento pra caramba e tal. Quem a gente vai botar pra abrir? Cara, a ideia, assim, primeira que vem é assim, vamos botar o Bike, né? Uma banda que tem a ver, que é uma banda fodona, muito boa, mas sonoramente parecida. Eu falei, cara, vamos botar uma outra coisa que tem uma pegada psicodélica também, que as pessoas não se ligam, né? Porque quando você vai ver a vida do João Paraíba, do percussionista do Trio Mocotó, é o cara mais lisérgico que existe no mundo. O cara passou 10 anos da vida pesquisando tambores africanos louco de ácido. Ele conta as histórias. Não, é verdade, cara. Porra, a banda é foda, entendeu? A banda é do final dos anos 60. Os discos que eles gravaram com o Jorge Ben, se você não consegue ver uma lisergia ali, uma psicodelia, cara, sabe? Então, às vezes, tem uma conexão que as pessoas não percebem. Uma banda pode ter 50 anos de diferença de uma outra e ter uma conexão. Claro, é uma banda que toca ritmos brasileiros e tal. E eu falei, pô, vamos experimentar para ver o que acontece. Mas a gente achou que ia ser legal fazer surpresa, porque o Trio Mocotó estava 13 anos sem se apresentar. Sim. E o Escova estava morando no interior, tinha um monte de problema e tal. Tava com problema de saúde e tal. Aí eu liguei pro João Paraíba, falei, pô, vamos fazer. E ele ficou meio surpreso, assim, falou, mas uma banda de rock? Eu falei, cara, uma banda de rock. Mostrei pra ele a banda e tal, o João super aberto, né? Cara, aí acabou rolando, cara. Umas semanas depois, negocia daqui, liga pro Escova e tal, e rolou. E foi emocionante, né? Foi emocionante, né? O que eu achei mais legal, assim, é que eu tenho uns amigos que são índios meio radicais, assim. Então, cara... E daí eu vi umas pessoas falando assim, porra, mas
Trimocotá, vou chegar depois. Tá, mas eles não sabiam, pô. Eu sei, na hora, lá na hora. Reclamar. Não, vou ficar no bar, vou ficar... E entraram e eu vi curtindo pra caralho, assim, tipo... E, cara, eu vi os 2 shows, eu vou te falar que os 2 shows foram ali. Sim. Foi incrível, foi emocionante. Sim. Foi muito legal, assim, mas cara, essa resistência é boba, né? É muito boba essa coisa desse radicalismo indie insuportável, né? Como se... Não, e assim, como se essas bandas dos anos contemporâneos agora tivessem inventado tudo, né? Tipo, o Brasil teve um monte de banda alizé. Você vai ouvir o grupo Abolição. Cara, pelo amor de Deus, né? Os discos são... né? Cara. Não, pô, sabe? É uma coisa assim... Mas as pessoas, assim, não enxergam o óbvio, né? Eu sou um exemplo disso, por exemplo. Tá. Eu, quando era moleque, eu não gostava de reggae. Falei, porra, eu não gosto de reggae. Cara, não, reggae é chato. Bob Marley é legal. Você gosta, mas não gosta de reggae e tal. Até que um amigo inglês, um dia eu fui na casa dele e ele tá ouvindo Jack Meat. Eu falei, pô, isso é legal. Não sei o quê, pô, isso é legal pra caralho. Hoje eu amo já, graças a Deus, algumas décadas. E daí eu falei, cara, como é que fala que não gostar de reggae e ouvir o Sandinista do Clash, cara, sabe? Como é que fala que não gosta de Sky e ouvir Police? Então, quer dizer, aí já consumia isso, não se dá conta. Eu assim, dos ritmos jamaicanos, assim, eu curto pra caramba ska e adoro ouvir os discos do Lee Perry, as coisas mais de dub. Então, o reggae, tipo, o reggae mais ortodoxo, assim, não é muito a minha praia, entendeu? Acontece isso às vezes também, você não tem uma ligação afetiva com alguma coisa, né? Mas os gêneros são tão imensos também que tem um monte de exceção, tem coisas que você pode... né? Não é tudo, claro, mas... Mas eu acho que a nossa ideia com o Maraty é sempre fazer isso, cara. Botar umas bandas, uns artistas brasileiros legais pra tocar com coisas mais diferentes que a galera não espera, assim, entendeu? Acho que deixa eu te perguntar, por que você resolveu voltar a produzir show? O que deu na cabeça e falar, vou me meter nessa roubada de novo? Olha, eu faço... Assim, produzir show Sim, você sempre treta, corre o risco, né? treta. Eu comecei a produzir show no finalzinho dos anos 80, a gente fazia uns shows com a Rádio Fluminense no Rio, fiz muita coisa no Circo Voador. Aí, nos anos 90, fizemos um monte de show e depois, no final de 90, começo de 2000, eu abri uma vertente de música eletrônica, uma empresa, né, Circuito. A gente fez muita coisa de música eletrônica junto com shows também. Então, trouxemos o Sisters of Mercy, Gang of Four, um monte de Melvins, né? Um monte de banda legal, assim. E aí eu me mudei em 2011, saí de São Paulo e fiquei um tempo fora, porque, cara, os bastidores da coisa de casa noturna são muito... Não, cara... Você ri agora, mas, cara... Cara... Não, porque você tem que lidar, cara, com... Assim, primeiro, o poder público é uma merda, né? Só quer te ferrar, assim, é impressionante. Você paga imposto, assim, a dar com pau, corrupção de alvará, coisas assim absurdas, entendeu? A gente tinha toda sexta-feira, vou abrir aqui, toda sexta-feira, batia um fiscal no clube que a gente tinha para fechar o clube. Toda sexta-feira. E, cara, o Clash. As regras, os regulamentos, as leis, elas são inexequíveis, entendeu? Porque tem regras que são feitas lá nos anos 40. Então, por exemplo, a lei do barulho urbano, é impossível ser cumprida. Sim. Porque se passa um carro com escapamento alto, já ultrapassa o limite de decibéis que você pode ter. Não importa a hora do dia. Exatamente, E, cara, assim, os clubes, eles geralmente são locais que você adaptou para clubes. Exato. Então, assim, o cara entrava e falava, o seu extintor está 1,5 metro fora de onde ele deveria estar. Você está fechado. Assim, cara, entendeu? Chegou num nível tão absurdo que qual foi a solução? Não abrir mais o escritório às sextas. A gente não abria mais. É verdade. E por que ele ia sempre às sextas-feiras? Por causa do final de semana e para você não ter tempo de obter uma liminar ou de sustar um negócio. Então era sempre sexta-feira, 3h, pintava a porra do fiscal lá, entendeu? Não é. Aí o pessoal fala, São Paulo é mal organizado. Então, não é bem organizado. Para tirar dinheiro de dono de estabelecimento é a coisa mais bem organizada do mundo, entendeu? É uma coisa assim inacreditável. Aí chega uma hora, cara, que você cansa, entendeu? Brigar com policial que controla os flanelinhas, sabe? É complicado. O policial que controla os flanelinhas? Não. Tipo, o cara que tem um dono do pedaço lá que... Onde tiver uma possibilidade... Exatamente, cara. É uma coisa assim... Não, e fora muita encheção de saco com
vizinho, claro, Sim. né? Claro, né? Então, assim, você faz toda a coisa de proteção de som e tal, e sempre vem alguém reclamar. Aí, qual é a solução? Contratar a pessoa ou algum filho dela para trabalhar no clube. É o que acontece sempre, entendeu? Acho que isso acontece com todo dono de clube. Sim. Não é verdade, é uma coisa... Não é verdade. E, aí, e também, lei trabalhista, cara, muito complicado. Sim. Porque não existe uma... Até existe um regulamento para trabalhador noturno, mas, cara, você tem uma eu me lembro que tinha uma coisa lá que era muito bizarra. Eu não me lembro exatamente os horários, mas era assim, depois de 4 horas de trabalho, você tinha que dar um break de 1 hora para a pessoa se alimentar. O que significa, você tem uma casa noturna de música eletrônica, e você abre às 10, às 2 da manhã, você tem que parar durante 1 hora para todo mundo almoçar, jantar, entendeu? Então, assim, é inexequível, concorda? Você não consegue cumprir, né? Então, você faz um revezamento, você vai comer um sanduíche, você vai... Aí nunca dá 1 hora, aí depois o cara sai e te processa. Eu ia pro tribunal lá quase toda semana, cara. Absurdo, assim, por coisas inacreditáveis, assim. Mas chegou uma hora eu falei, puta, não aguento mais, fui embora. Mas é engraçado, assim, porque eu já tenho um amigo meu que tem um bar que ele fala isso, que é impossível, você não consegue trabalhar dentro das leis, você não consegue cumprir tudo. Mas, por outro lado, também isso é pior, porque eu já toquei em uma casa que a gente chegou, estava lacrado, e o cara fez para arrancar os lacres e falar, entra aí. Cara, o que acontece? E ali eu vou te falar, era um lugar com risco de incêndio, aquele que a gente tocou. Não, eu tenho um grande amigo, cujo nome eu não vou revelar, que tem muitas casas noturnas, né? Mas, e abria uma atrás da outra nesse esquema aí. Aí, quando a gente foi abrir a nossa casa lá, eu, cara, não sabia nada sobre regulamento, alvará, essas coisas, fui perguntar para ele, né? Falei, cara, como é que você tirou seus alvarás, o bombeiro, não sei o que. Ele falou, cara, vou fazer o seguinte, quanto dinheiro você tem pro alvará? Eu falei, não sei, a gente tem mais ou menos isso aqui. Ele falou, olha, você pega e você põe num cofre e você espera. Não tira nada. Quando o fiscal chegar, você pega 10% disso e você dá pro fiscal. Porque aí você tem 10 idas do fiscal lá. Cara, assim, eu falei, cara, obviamente a gente não fez isso, mas ele fazia, cara. Ele nunca tirava o alvará. Entendeu? E o cara tinha, sei lá, 10 casas. Era uma coisa absurda. Assim, é esse esquema. Você ia lá, ele tinha uma casa que ele quis fazer uma varanda, e aí do lado dele era um lugar meio abandonado. Cara, ele pegou uma marreta, destruiu a parede, fez uma varanda da casa do lado, sem avisar o cara. Não, juro. Era desse naipe, assim, entendeu? E aí... Porque assim, cara, a burocracia cria esse tipo de coisa. Se fosse fácil tirar os alvarás, se fosse uma coisa clara e todo mundo fosse honesto e limpo, todo mundo teria, entendeu? Mas, cara, é complicadíssimo. Então a gente tinha tudo lá, tinha brigada de incêndio, tinha, cara... E muitas vezes, assim, às vezes você investia num puta esquema numa sei lá, uma coisa de prevenção de incêndio absurda que custavam incríveis, assim, que era muito caríssimo. Ninguém nunca ia vistoriar. Exatamente. Entendeu? Ninguém nunca foi vistoriar. Não, e tem uns lugares, assim, eu com o Pinap, a gente tocou em uns lugares, só dando 2 exemplos. Tem um lugar aqui em São Paulo que era um sobrado, o show acontecia na parte de cima. Eles tiraram o forro, então você via você via o chão, assim. Sim. Cara, se você estivesse embaixo durante o show, caía poeira em cima de você. É isso aí. Porque eu te juro que o chão ficava fazendo assim. Então, lógico, não. Agora não sobe mais ninguém, senão isso aí pode cair. E a gente assim, porra, cara, eu tô lá em cima, assim, pra minha banda, tinha amplificador de guitarra, de baixo, a mesa, o microfone, os pedais, era tudo em uma única tomada. É isso aí. Com 20 benjamins, assim, isso aí, juro. É isso aí. Saindo faísca. Tocava, parava, o cara corria lá, fazia assim, empurrava de novo. E, cara, nunca foi ninguém fiscalizar isso aí, cara. É muito bom, né? Muito bom, muito bom. Não, fora, cara, problema com funcionário e público, cara. É uma coisa assim... O tempo todo, né? A gente tinha um funcionário cuja função era só diminuir a quantidade de vezes que a gente é roubado pelos outros funcionários. Não, é verdade. É uma coisa assim inacreditável. Eu tô falando sério, cara. É uma coisa, especialmente que você lida com noite, tem saída de bebida e entrada de bebida toda hora. Cara, isso aí é uma festa, cara. É uma festa. Entendeu? Tinha barman, barwoman que a gente conhecia, que ia de bar em bar, fazia algum esquema, trabalhava 3 meses, saía, ia para outro, fazia o mesmo esquema. Sim. O cara tinha cliente já Vendia garrafa por fora e tal. Cara, vendia garrafa por fora e uns esquemas absurdos, assim. Às vezes, levava a própria garrafa para vender. Que esse é o pior esquema, porque ela não contabiliza no seu estoque, entendeu?
Quando alguém rouba uma garrafa de um estoque, você consegue... Né? Quando alguém leva uma garrafa para dentro do seu estoque, você não consegue. Sim. Então, cara, a gente pegou uma pessoa que trabalhava com a gente há 7 anos, ou 6 anos, então que tinha esse esquema há 6 anos, cara. Levava todo dia 2 garrafas escondidas dentro da mochila, vendia as garrafas, eram da mesma marca, da que era vendida dentro do clube, então a gente não sabia que garrafa era, entendeu? E era uma coisa que não entrava na contabilidade. O dinheiro ia direto para a mão dela, a mão da pessoa, e, cara, um esquema fantástico. Imagina a quantidade de grana que a pessoa não fez, entendeu? Tipo... E aí chega uma hora que você fala, puta, tô fora, assim, né? E a gente tem um problema também, principalmente em casas pequenas de música, assim, que nem todo mundo sabe administrar muito bem, né? Não, tem uma são completamente... Às vezes a pessoa gosta de música e resolve montar uma casa, né? Eles nem gostam de música, era o caso do Retrô, que eu sou muito grato, Roberto, até a gente tocou muito lá, mas, cara, tipo... a coisa lá aconteceu muito por acaso. Uma banda traz o que ele tinha, isso que é legal. Daí trazia, tinha uma banda legal tocando. Mas, cara, sinceramente, 80% das pessoas que estavam lá não tinham... assim, não pagavam pra entrar. Roberto, entra aí, entra. E antes eu quero, Roberto, libera uma cerveja, tudo bem. Ele faliu. Roberto faliu, claro, mas, pô, imagina. Imagina. O cara vai falir. Não tem... E também a quantidade de... isso aí davam 3 podcasts, mas a quantidade de imposto que você paga no Brasil é uma coisa completamente fora do normal, assim, né? E é triste, né? Porque muitos lugares no mundo... sei lá, Austin, no Texas. Tem uma cena vibrante musical. Por quê? Porque tem desconto em imposto para que você trabalhe com cultura. Você tem um estúdio musical, você tem uma casa de show, você tem não sei o quê, você tem um benefício fiscal, entendeu? E esse tipo de coisa que é muito difícil, isso não rola, cara. Pelo contrário, a gente é penalizado pra caramba, né, com o negócio de imposto. Mas aí, desculpe, foi uma parada meio longa, mas o assunto é legal, né? O assunto é bom, né? Cara, o problema com você, André, é que a gente pode ficar 5 horas falando que vai ter assunto, cara. História desse cara. O cara já fez, a gente fala de cinema, de livro, de literatura, de rádio. Eu tenho vontade de escrever um livro sobre a experiência de trabalhar na noite. Tem coisas engraçadas e coisas... tensas absurdas. Cara, mas escreva, assim, cara, porque essas coisas são muito divertidas. É divertido agora, na hora você quer morrer. Mas a maioria das histórias são assim, só depois. Mas você tá vivo depois, né? Exato. Vou precisar chamar um quadro aqui. Quadro Bolachas Recheadas. André. Já tinha esse nome? Não, eu criei esse nome. Daí eu nem sei o que é. Então, vamos lá. Gostou desse nome? Improviso. É que a gente tá aqui tentando descolar um merchan, né? Fica aí a dica pra você, anunciante. Um disco fundamental, antigo e novo. Um antigo que você acha fundamental e um novo, alguma coisa que você esteja... Que eu acho fundamental pra mim? Pra você, na sua opinião. Rocket to Russia dos Ramones. Sem dúvida nenhuma. Foi o disco que, pra mim, mudou tudo, assim, tipo... tinha, sei lá, 12 anos, 13 anos, ouvi aquilo, não ouvi na época, né? Mas foi um disco que muda a vida de qualquer um ali, né? Um disco... Ele é pop, quer dizer, se você é criança e não está acostumado a ouvir rock pesado, você consegue assimilar aquilo, né? É divertido, os caras são engraçados... as músicas são curtas e super... E depois você vai entendendo a arte daquilo, né? Que é o minimalismo, como aquilo é bem feito, né? Que é uma coisa que muita gente não consegue captar, assim, na hora. E um disco recente, assim, que é um clássico, pra mim... cara, os últimos trabalhos do Brian Jonestown Massacre, pra mim, são uma coisa, assim... Porque o Anton Newcomb, né, o cara do Brian Jonestown, ele mora em Berlim há alguns anos, né? E ele entrou numas de gravar tudo sozinho. Ele sempre gravou na época do Brian Jonestown lá, mas sempre tinha uma coisa, uma pegada, outros caras da banda que ajudavam e tal. Esses últimos discos não, é só ele. É só ele, né? É só ele, E ele tem, assim, às vezes chama uma baterista, alguém pra fazer alguma coisa, mas o resto é só ele. A banda é pra turnê. Sim, né? eu assim, não sei se eu tô viajando ou não, mas eu acho que são alguns dos melhores discos que eles lançaram. Uma coisa impressionante, são mais maduros, entendeu? Impressionante. E a mistura de estilos e a coisa
Ele até em no Alphenband, né, que ele botou uns elementos eletrônicos. Cara, maravilhoso aquilo ali, né? Sabe que eu tomei cerveja com ele lá na frente do Cine Joia, Você né? e mais umas 800 pessoas, pelo visto, né? Eu tava ali do lado de fora, ali no IADA. Sim. Né? Aí tava o Alit, que você conhece, uma galera ali. Aí, de repente, ele passa por mim, eu vejo aqui ele passando, né? Chapelão. Com chapelão. Aí eu só olhei, aí depois ele voltou e colou na nossa roda. Ele colou ali na roda. A gente ficou trocando ideia ali rapidinho. E é engraçado porque existia uma aura de não, ele é um cara difícil. Mas nada, o cara tava lá batendo papo. Imagina. Inclusive uma coisa que eu achei fantástico, assim, porque, cara, tipo, existe tanto ego na música, no rock, na música pop, e ele, você vê que ele fica do lado no palco, ele não fica na figura central. Sim. Figura central, como é que é o nome dele, do pandeiro? O Joe Guion. Joe Guion, que aliás tá lançando um livro. Tá lançando um livro, agora, no ano que vem sai. Então, eu achei bem curioso essa postura dele, assim, achei... Cara, e é uma banda alternativa e do it yourself, assim, faça você mesmo. Exatamente. No sentido lato sensu, assim, entendeu? Porque, assim, eles vieram pra América do Sul, o que eles ganharam para vir para América do Sul é tipo 1/5 do que eles ganham para tocar em qualquer lugar. Eles vieram para tocar no Brasil porque eles queriam tocar no Brasil. E como é que é negociar esses lances com esses caras? Assim? Cara, assim, é difícil porque o dólar tá altíssimo, né? Você paga em euros ou dólar sempre. O Brasil é um país muito difícil porque é muito isolado geograficamente, então... Para uma banda vir para tocar só no Brasil é impossível, porque o custo de frete e carga e excesso de bagagem torna proibitivo. Então, você tem que arrumar outros shows na Argentina, Chile e tal, né? E é um caso raro, eu acho, o Brasil, talvez único, de um país continental que só tem, na verdade, um lugar que dá para fazer esse tipo de banda, que é São Paulo. Porque, assim, até rolou um show em Brasília, né, do Piquenique, num festival muito legal que tem lá, mas era uma outra coisa, tinha uma grana de patrocínio, eles fizeram um show gratuito. Mas eu digo, é difícil fora de São Paulo, isso não é nenhum demérito das outras cidades, mas eu digo, não existe uma cena alternativa potente o suficiente em outras cidades para justificar financeiramente levar o Brian Jonestown Massacre para outros lugares, até pelo custo, são 11 caras viajando, o custo de frete e tal. Então, cara, eu acho que não existe um país no mundo que seja continental que só tem um show. Você só pode fazer um show com esse tipo de banda. E, galera, não é demérito nenhum a outras praças, é uma coisa... Não se paga, não se paga. Tem muitos promotores incríveis em outras cidades, mas os caras não têm condições financeiras de bancar. De logística também. Sim. Assim, você pensa um lugar, sei lá, fora do eixo Rio-São Paulo, vamos levar o cara para Belém. Não tem voo direto para Belém. Maurício, a gente queria conhecer Belém. Eu só passei lá a trabalho. Né? Fui fazer uma cotação de preço para viajar com minha família. De por milhas. É mais barato ir para Bogotá ou para Quito do que para Belém, cara. Sim, não é exagero, é de verdade, entendeu? Então, assim, cara, imagina levar uma banda de 11 pessoas para Belém. Sim. Os caras adorariam ir, entendeu? E o André mesmo, desculpa. Não, é só para falar que, assim, a negociação, a gente conseguiu um show na Argentina, um show no Chile, foi difícil também, porque às vezes essas diferenças regionais não funcionam muitas vezes. As bandas que são legais no Chile, pra gente não sabe... Então foi uma sorte mesmo, assim, conseguir 2 shows e conseguir Argentina e Chile e conseguir outro show no Brasil, que era fundamental pra gente. Mas, cara, eu te garanto que eles não ganharam nada na turnê. Te garanto. O que eles ganharam, eles gastaram em passagem e... É incrível, assim, tipo, eu sou muito grato aos caras, entendeu? Porque... E André, foi um risco, né, você trazer eles pra cá, porque... Foi. Como é que foi pra você assumir esse risco, assim? Cara, assim, o Leandro Carbonato, meu sócio, a gente tem tipo uma média de aceitável de percentual de ingressos do local que a gente tem que vender para não perder dinheiro, que é tipo 60%. Então, assim, nos shows que a gente traz, eu não posso falar de outros promotores, estou falando dos nossos, né? Sim. Se a gente não vender 60% da casa em média, a gente perde dinheiro. Entendi. Então, assim, tem que ser uma coisa muito... Tem que ser artistas que tenham um público que a gente acha que pelo menos tem um mínimo, né? E que se der sorte no Brian Jonestown, a gente não tinha a menor ideia, porque a banda nunca tinha vindo. Exatamente. Lotou e a gente podia ter feito um lugar maior. Podia ter feito. Mas aí você só vai saber era isso que depois. Eu queria saber. Como é que funciona essa curadoria de artistas, né? Tipo,
vai ter, né? Ou já teve, o Black Flag, L7, né? Como é que você fala assim, não, esse aqui eu acho que a gente consegue garantir esse 60% de ingresso? Muitas vezes no feeling, né? Por exemplo, a gente está trazendo dia 22 o Hermanos Gutierrez, né? Sim, que é uma dupla... É uma dupla de irmãos equatorianos suíços que não tem nenhum disco no Brasil, nunca tocou no Brasil. Mas, cara, todo mundo para quem eu mostrava a música pirava. Sim, pirava assim de som, virar. Não, sério, assim, amigos assim que eu falava, dá uma ouvida nisso aqui. 3 semanas depois o cara me ligava e falava, cara, não consigo ouvir mais nada. Sim. Tipo, as pessoas amam Hermanos Gutierrez. E assim, esse não era tão caro, porque são só dois. Né? E eles já vinham para um festival no Chile. Então deu para fazer um preço que foi legal. Eu falei, pô, vamos arriscar? Vamos. Assim, quase esgotado já, impressionante, assim, foi surpreendente, porque a banda nunca tocou, não tem hit, não tem clipe, no Brasil não tem nada, entendeu? Mas, e aí às vezes você erra também, né? Às vezes você quer trazer uma coisa que você acha muito que vai dar certo e tal, e não rola. Cara, é sempre um risco, cara, um risco é uma coisa assim, dá um medo, assim, né? Porque... Teve algum que foi um erro, que você se lembra, assim? Cara, não, eu tô falando de a gente, eu posso falar de um antigo, por exemplo. A gente fez o Sisters of Mercy, né? Em 2005, uma coisa assim, né? Eles não vinham no Brasil desde o Projeto SP, eu acho. Eu falei, cara, vai arrebentar o Sisters of Mercy, né? Eu acho que vai ser muito bom e tal. Aí o Andrew Eldritch, o vocalista, queria tocar no Rio. Eu falei pro agente, cara, ninguém vai no Rio ver Sisters of Mercy. Eu sou do Rio, sei, tipo, a galera não vai. O Rio é um lugar peculiar, estranho, né? Tem umas coisas que vão muito bem e a maioria não, assim, eu tô falando dessa seara alternativa, os cariocas não me xinguem, entendeu? Não, mas é verdade. O Rio tem essa coisa, né? Tipo, acho que por causa do Rock in Rio, tem uma mística de que todo show de rock vai bem no Rio, né? Mas não vai, né? Com perdão aos meus amigos cariocas, eu morei no Rio e sei que muitos shows não vão bem de bilheteria no Rio. O Rio é um lugar diferente. Peculiar, né? Tem muitas coisas que vão bem. Geralmente banda que usa sandália vai bem no Rio. Sandália vai. Eu sempre falo isso. Não, é verdade, porque eu posso fazer. Não sei se é uma coisa do Los Hermanos. Botou uma sandália, lota. Geralmente é assim, entendeu? Bala desejo. Exatamente. Botou uma havaiana, pô, dá 50% a mais de gente. Definitivamente não era o caso do Sisters. Não era. Imagina, se só fosse Andrew Eldritch de flip-flops, de havaianas. Bom, beleza. Fizemos o Via Funchal, 4.700 pessoas. Cara, a gente saindo pelo ladrão. Aí, dia seguinte, no Rio, acho que foram 219 ingressos. Quase tudo que a gente ganhou da sexta perdeu lá. Putz, é muito... Cara, tem umas coisas assim que... Cara, você sabe que tem um problema com você ter trazido o Brian Jonestown, porque... Agora cria-se uma expectativa que tem um monte de coisa que só você poderia trazer. Eu falei, não, acho que o Barcinho vai trazer um dia. E daí eu tava vendo até outro dia, eu me peguei nisso aí, que tá vendo de teu blog, você tá falando do Goat, né? E depois também, de quem que você tá falando também, do disco novo The Coral, que eu adorei. Do caralho, né? Eu falei, porra, cara. Cara, essas bandas estão aí, né, cara? Pois é. O negócio é que tem esses festivais, né, os mega festivais, que trazem esse tipo de banda também. E a gente está concorrendo pra caramba com esses mega festivais. Não dá para concorrer em termos de grana, não dá para chegar perto, assim, mas a gente tem que pegar basicamente as bandas que eles não pegaram, né? O Brian Jonestown Massacre, eles tinham vindo para América do Sul já. Tocaram na Argentina, no Chile, e não tocaram no Brasil. Porque eles tocaram num festival, não me lembro que festival, era no Chile, entendeu? E esses festivais, eles são... Chato dizer isso, mas eles são extremamente prejudiciais para a cena alternativa, entendeu? Porque os cachês que eles oferecem são totalmente irreais, né? São muito altos, assim. Então, e aí as bandas vêm e tocam nesses festivais. Geralmente as bandas que a gente curte, que são as mais legais, mais alternativas, elas tocam nos horários de merda, por meia hora, para gente que tá lá esperando o Arctic Monkeys ou alguma coisa assim, entendeu? Eu gosto demais, é o Café Tacuba, né? Sim, mano. Esquece. Assim, eu sei que eles tinham vindo uma vez pro Rio de Janeiro numa festa fechada na década de 90 da Warner. Aí eles fizeram um show no teatro ali no Shopping Bourbon, que eu fui. E daí no ano seguinte eles vieram e fizeram um show no Lollapalooza. É isso aí. 2 horas da tarde. É isso aí.
Meia hora. É isso aí. E sem falar que tem esse 5 pessoas. Não, e tem esse problema também que você vê, sei lá, teve The Town agora, por exemplo, que tinha uma banda que eu queria ver, mas não pagar R$1.000 pra ir lá ver uma banda, não, você vai ver uma única banda. Que horas era a banda sabe, que ia tocar? acho que era tarde. Exatamente. 5 da tarde. Assim, não precisa acreditar do que eu digo, mas faça uma lista então. Vão lá, peguem os lineups de Teen Festival, Planeta Terra, essas coisas. Peguem as bandas alternativas e façam uma lista de quantas voltaram depois para o Brasil. Quase nenhuma, pouquíssimo. Porque o festival que paga 3 vezes mais do que a banda ganha lá fora não vai trazer de novo. Sim. Né? E a banda já ganhou um cachê tão alto que ela não vai voltar para ganhar pelo que ela, entre aspas, merece ganhar. Não digo merece por merecimento, mas que é o cachê básico delas, entendeu? Então, cara, sei lá, Elvis Costello acho que nunca tocou. Granddaddy veio, nunca veio mais de novo. Exatamente. Tem uma porrada. Uma porrada. Que você falou que eu vi, por exemplo, num Planeta Terra da vida, qual o nome? Jesus and Mary Chain, que eu vi depois. Mas aí vieram num esquema da cultura inglesa, um show gratuito. Foi na cultura inglesa. Vieram depois também, tocaram no Carioca Club. Não foi no Carioca, desculpa, no Tropical Butantã. Não, foi o Jesus and Mary Chain ou foi o Primal Scream? Não, o Jesus and Mary Chain veio tocou também. Veio. Tá. Mas são raros, cara. São raros. São raros e assim, aí você vê um monte de banda muito legal tocando nos horários muito ruins por pouco tempo para plateias desinteressadas, entendeu? Então é foda, tipo, não tem. Não é, cara. É esse negócio que o Zé falou, tipo, você vai pagar um barão para ir num lugar para ver um show de uma banda, entendeu? Sabe, aguentar um público que você não tá nem aí com música, com outras bandas, você não vai querer nem... E às vezes as pessoas nem lembram que a banda veio. Tipo, outro dia eu falei assim, quem que vai trazer o Black Rebel Motorcycle Club pro Brasil? Amigo, já veio o Black Rebel, tocou às 3 da tarde em Itu, 40 graus, deve ter sido o único show de dia da vida do Black Rebel Motorcycle Club. E depois tocaram uma festa da Vans aqui. Sei lá, é uma coisa assim, entendeu? Casa das Caldeiras. Mas foi na mesma turnê? Foi. É isso. Aí já veio ganhando uma fortuna pro festival, toca, faz uma coisa, mas é complicado. E só falando do Rio, assim, a gente quer muito fazer shows no Rio, tanto que a gente vai fazer o Pet Brick, que é a banda nova do Igor Cavaleira, o Lightning Bolt e o Ratos de Porão com Death Kids no final de fevereiro, no Circo Voador. Isso vai ser muito legal. Som pesado no Rio vai bem, cara. Sim. É engraçado. Vai. Tem um público nicho, mas uma galera que muito legal. É muito legal. Mas essas bandas aí, Gold, cara, a gente adora. Tá louco pra fazer. Mas, cara, do Sigur Rós também tinha... Sigur Rós é outro, é caro pra caceta pra fazer. Sigur Rós é outro... Sabe que eu vi um show tão legal deles que... Eles tocaram no Espaço das Américas. Tocaram. Eu vi um show em Londres, numa igreja, metade do show com quarteto de cordas e metade só eles. Mas, cara, eu sei, mas aí o cara tá na Europa. Tá em casa. Ele tá fazendo 5 shows numa semana, ele pode se dar o luxo de fazer um show onde ele não vai ganhar tanto num lugar menor. Mas ele vem pro Brasil porque tem uma coisa que a galera não sabe, né? Muitas dessas bandas têm equipe contratada. Sim, exatamente. Né? Então eles pagam a equipe por semana, como se paga para qualquer funcionário de qualquer coisa no exterior. Então, pro cara vir fazer um show no Brasil, ele perde um dia de viagem na ida e um dia de viagem na volta, concorda? Sim. Então, assim, você soma o translado e você soma os shows, ele poderia fazer 4 shows no exterior, na Europa, pelo tempo que ele gasta fazer um show no Brasil. Sim. Então, assim, por isso que os caras exigem mais grana, entendeu? E a passagem é caríssima. E é uma pena que não tem um olhar bacana na curadoria dos festivais, né? Por mais que eles sejam... Não tem, cara. Sabe? Tipo... Assim, cara, o ano que vem já sei que vai ter um festival com Foo Fighters. Foo Fighters, Adam Lambert com Queen, é foda. Metallica, Iron Maiden morando em Jacarepaguá, né? Os caras estão quase morando, né? É complicado. Poderia ter um segundo palco, já vai vender o ingresso todo mesmo. Exato. Entendeu? Tipo, né, sei lá, o Muse vai vender todos os ingressos. Então, cara, faz o segundo palco assim para 5.000 pessoas com um monte de banda foda, poderia fazer. Mas acho que, às vezes eu tenho impressão, posso estar errado, mas quem está na curadoria parece que ou não tem interesse ou não conhece as bandas, porque é impossível que tenha uma cena tão vibrante lá fora e ninguém traga nada, né? Tipo...
Eu também. Aí você tem o outro lado também, né, Zé? Que são esses festivais na gringa que tem, assim, 6 palcos com 400 bandas. Que eu acho horrível. Porque é uma experiência lamentável, né? Você não consegue. Você pega a lista lá das bandas, já vai perder 80% das bandas já de cara. Sim. E você tem que ficar correndo de um palco pro outro. O último desses grandes festivais que eu fui voluntariamente, que eu falei, eu vou pagar, foi o Lollapalooza de 96 para ver o último show dos Ramones em Nova York. Foi a última vez que eu paguei para ir ver um festival desse. Eu não vou mais, assim, há 30 anos. Não aguento, cara. Não é uma experiência legal musical. Eu prefiro... vai ter um show não sei onde grande. Se você estiver numa cidade na Europa e vai tiver um show grande, você sabe que naquelas cidades, nos dias próximos, você vai ter um monte de show, side show, assim, bacana. São as melhores coisas, entendeu? Ô, André, agora tem um outro quadro. Opa! É o bolacha sem recheio. Bolacha sem recheio, não. Eu queria que você falasse, antes da gente falar sobre os seus livros, que você indicasse algum livro sobre música para os nossos queridíssimos ouvintes, espectadores. Eu acabei de reler agora um livro que saiu no Brasil que é maravilhoso, que é a biografia do Elvis, feita pelo Peter Guralnick. Né? Saiu pela Belas Letras, eu acho. E são 2 volumes, o primeiro chama... O Último Trem para Memphis, que vai do nascimento do Elvis até ele ir pro exército, 56 eu acho, né? E o segundo volume vai do exército, chama Amor Descuidado, vai dele no exército até a morte dele, em 77. Inacreditável. Saiu em português, tem em Kindle, é incrível. Não sei se já tiveram a chance de ler, assim. O total deve ter umas 1.200 páginas, assim, mas é um trabalho incrível, assim, e não é só sobre o Elvis, né? Sobre a gênese do rock americano, como esse gênero surgiu, e o segundo livro é sobre... O segundo livro começa com ele na Alemanha, então, uma coisa que a gente não lembra é que o Elvis na Alemanha, o Elvis serviu o exército na Alemanha, ele ficou viciado em anfetamina. Ah, já lá? Não, ele ficou lá. Foi lá que ele se viciou em anfetamina. Olha só. Um militar começou a dar para eles anfetaminas para fazer exercício e tal, e ele ficou viciado desde os anos 50 até a morte dele em 77. Sim. Então, esses últimos 20 anos da morte do Elvis, você não consegue entender se você não entender o vício dele em anfetamina e como isso mexeu com a cabeça dele, entendeu? A paranoia, as visões que ele começou a ter, as loucuras, a coisa Ele era um cara super, assim, carinhoso, gentil e tal, né? E ele começou a ter uns mood swings, assim, né? Umas mudanças de comportamento absurdas, assim, de uma hora para outra. Isso, obviamente, gerado pela anfetamina. É muito, muito legal, assim. Evitem muito legal. Remédios, crianças. Especialmente no volume que ele tomava, exatamente. Né? O dia inteiro durante 22 horas, né? E você, Zé, qual livro que você tem lido, recomenda, gostaria de recomendar? Cara, eu reli um, mas que eu até pensei em vou falar dele, mas eu acho que está fora de catálogo, mas vai num sebo e acho que chama Por um Punhado de Titãs, que é a biografia do Serge Gainsbourg, que é maravilhoso. Maravilhoso. Um livro muito legal. Deve dar para achar. Acho que dá para achar. Acho sim. E você, vai ficar de fora? Agora conta. Não, eu vou falar o seguinte, vamos prestigiar aqui o nosso convidado, né, o André Barcinski. Ele está aí prestes a lançar a biografia do Nelson Ned. Já saiu. Já saiu? André, o que despertou o interesse pelo Nelson Ned? Qual que é o nome do livro? O livro chama Tudo Passará, a vida de Nelson Ned, o Pequeno Gigante da Canção. Porque o Pequeno Gigante da Canção é um apelido que o Paulo Gracino deu para o Nelson Ned em 61, 62, quando o Nelson foi se apresentar com 15 anos na TV. E pegou, né, o apelido Pequeno Gigante da Canção na América Latina inteira. Ele é conhecido como o Pequeno Gigante da Canção. Sim. Né? Porque muita gente não sabe, mas o Nelson Ned, ele era extremamente famoso, popular na América Latina toda, né? Sim, ele era portador de nanismo, né? Sim. Na época dele se chamava, que hoje é um termo que não se fala mais, anão. Sim. Né? Então ele era um portador de nanismo, que tinha 1,12 m, que foi durante 15 anos, pelo menos, o cantor brasileiro mais famoso no mundo. Sim. É uma coisa bizarra se pensar uma coisa dessa. Né? E quando eu falo que ele era o cantor brasileiro mais famoso no mundo, não estou exagerando. Ele tocou na Colômbia para 80 mil pessoas. Né? O cara tocava em estádio de futebol no México. Ele
Ele vai chegar, e quando ele chega em Angola, em 71... Essa história é demais, né? Do aeroporto, né? Cara, Angola não tinha TV, né? Porque a primeira televisão em Angola foi inaugurada, acho que em 73, 74, eu falo no livro. Uhum. A galera não sabia que ele era portador de nanismo. Sério. Isso aconteceu em vários lugares. Sim. Eles só conheciam o Nelson do rádio. Entendi. Então, quando ele chega no aeroporto de Luanda, tem 3 mil pessoas para receber o cara no aeroporto e não sabem que ele tem 1,12 m, cara. Entendeu? E aí ele sai do avião com o empresário Genival Melo, o aeroporto tomado de fãs, fica todo mundo parado, assim, tipo, descendo os passageiros, e cadê o Nelson Ned? E o Genival Melo, que era o empresário dele, percebe isso, e é uma coisa maravilhosa. Põe o Nelson nas costas dele, e o Nelson canta Tudo Passará a capela na escada do avião, assim, no aeroporto de Luanda, cara. O aeroporto entra em erupção, assim, as pessoas começam a gritar, e aí percebem que o Nelson é o Nelson. Olha só. E aí eu achei, nos arquivos da família, uma carta que uma jornalista angolana mandou para a mãe do Nelson, olha só. Foi tão impactante essa viagem do Nelson lá, que a mulher resolveu mandar uma carta para a mãe do Nelson. Então escreveu uma carta longuíssima, contando tudo da viagem, falando seu filho foi recebido com gente nas ruas, do momento que ele saiu do aeroporto até o hotel, ninguém deixava ele sozinho. Por alguma razão, o Nelson captou ali alguma coisa do espírito africano de língua portuguesa, que as pessoas ficaram alucinadas pelo cara. E ele voltou para lá quase a vida inteira, assim, né? Foi muitas vezes. E aí, no ano seguinte, ele faz a primeira excursão americana e, cara, nos Estados Unidos é ridículo, assim, ele toca... A primeira vez que ele vai tocar no Carnegie Hall, ele esgota 2 vezes o Carnegie Hall em tipo uma manhã, assim, numa época que não tinha ingresso online, né? Você tinha que ir lá comprar, né? Então, o primeiro show dele no Carnegie Hall em Nova York são 2 sessões. Ele fez 2 porque não cabia tanta gente, assim. E eram umas coisas assim, tipo, 24 apresentações seguidas no maior cassino do México, sabe? Não, sem exagero, Na verdade, foram 72 apresentações, porque ele fez 3 shows por noite no Cassino Royal durante 24 noites. É uma coisa assim, a gente não tinha a menor noção. Eu também não tinha noção. Acho que ninguém tem. É engraçado, não existe essa memória da história musical. Né? Não, dele não. Até porque muito foi passado na América Latina, né? Sim. Ele passava 8, 10 meses por ano na América Latina, excursionando no México, na Colômbia e tal. E o meu interesse por ele, assim, eu sempre via ele quando eu era mais jovem, via ele no programa do Chacrinha, e você é impactado pelo visual do Nelson Ned, né? Você nunca viu uma portador de nanismo. Os portadores de nanismo que você vê na televisão geralmente são papel de humor, escada para piada, entendeu? Sempre é isso, né? E o cara cantava e tal, eu achava aquilo legal, eu achava super interessante, assim, eu achava peculiar, assim, né? E aí, em 2012, eu estava fazendo o Pavões Misteriosos, meu livro. E o Nelson estava muito mal de saúde. E eu decidi entrevistar ele para esse livro. E aí eu fui entrevistá-lo e ele estava muito, muito mal já, tinha sofrido derrame, ele estava vivendo numa clínica de repouso, bancada pelas irmãs e tal. As irmãs são pessoas maravilhosas, assim. E aí entrevistei ele. A entrevista não foi tão boa porque ele já não estava num estado físico legal. O começo foi muito bom, depois deu uma degringolada, assim. Mas eu fiquei muito impactado pela presença do cara, né? E comecei a dar uma pesquisada sobre a vida dele e falei, pô, esse cara... Até tirei ele do Pavões Misteriosos para fazer um livro só dele. Eu falei, esse cara dá um livro... Na verdade, tinha até feito um capítulo sobre o Nelson Ned, e aí meu editor, na época, o Alcino Leite, me falou, cara, ele falou, essa história você tem que segurar para fazer um livro só dele. Na verdade, o Alcino falou assim, não tem muito a ver com o tema seu. Eu tinha gostado tanto da história que eu queria incluir o Nelson Ned no Pavões Misteriosos, mas realmente o Alcino tinha razão, não tem nada a ver, porque o Nelson Ned não era pop, né? E aí eu falei, não, beleza, tirei o capítulo do livro e guardei para fazer depois. E tô desde 2012 fazendo o livro. Desde 2012? Coletando. Cara, porque assim... Primeiro, a ideia era fazer um filme. Né? Então, eu comecei a entrevistar família e filmei várias coisas e tal. E não consegui fazer o filme. Ninguém queria bancar. E aí chegou uma época, assim, uns 3 anos atrás, eu falei, cara, ninguém queria bancar o filme, nenhuma plataforma queria, porque as pessoas não conhecem a história do Delcio. Tinha que ser aquela coisa de fazer pitching fora, né? Exatamente. Juntar, sei lá, alguém uma
coprodutora no México, na Colômbia, para exatamente. Né? Aí eu pensei, falei, pô, vou fazer um livro, vou transformar minha pesquisa num livro, e aí do livro eu tenho certeza que vai dar uma repercussão grande, e as pessoas vão poder ler o livro e alguém vai se interessar em fazer o filme, né? Porque é bizarro, assim, Mas é engraçado que, por exemplo, ele não tinha um olhar muito carinhoso por esses artistas dessa época, né? Como ele era visto como uma coisa muito popular, ninguém dava o devido reconhecimento a ele, né? Cara, ele era também, assim, não era um cara fácil, né? Ele era muito inteligente demais, assim. Tinha uma verve irônica, ácida, absurda, assim. E ele nunca viu uma ponte que não adorasse queimar. Ele queimou todas as pontes. Não, é uma coisa inacreditável, assim. Porque... E eu acho que isso vem muito da formação dele, né? Quer dizer, ele vem de uma família onde não tem ninguém portador de nanismo. Ele é o único. Só ele. Só ele. E ele foi o primogênito da família. E a mãe dele é uma pessoa incrível, assim, tipo, teve o Nelson com essa peculiaridade, como ele chamava, né, de ser portador de nanismo, e nunca tratou ele diferente, sabe? Ele nunca foi protegido. E a própria mãe falava assim, eu não vou criar, uma frase maravilhosa da mãe, falava assim, eu não vou criar um mundo para você, eu vou criar você para o mundo. Então, cara, ele sempre aprendeu a se defender, entendeu? Ele não usava nada especial, ele não tinha nada adaptado, nunca teve. E a gente está falando dos anos 40 em Ubá, né, cara? Não estou falando que a vida de pessoas portadoras de nanismo são fáceis hoje, mas imagina nos anos 40 em Ubá. Cara, ele mesmo falava, era uma época em que crianças que tinham essa condição eram escondidas em casa. Eram escondidas, os pais escondiam as crianças, tinham vergonha, entendeu? Então eu acho que ele aprendeu a se defender desde cedo, assim. E ele não levava desaforo, cara, impressionante. Ele com 19 anos, o Ronaldo Boscoli faz uma sacanagem com ele no jornal, chama ele de anãozinho ridículo e tal. O Nelson tinha 19 anos, o Ronaldo Boscoli era o Ronaldo Boscoli já. O Ronaldo Boscoli tinha, sei lá, 40 anos, era o cara da Bossa Nova, o fodão, marido da Elis, não sei o quê. Cara, ele detona o Ronaldo Boscoli na imprensa. Com 19 anos, mas assim, cara, umas entrevistas assim virulentas, sabe? Tipo, você é um incompetente, você toca para 50 pessoas na Zona Sul, eu tô tocando para 5 mil, não sei aonde. O cara com 19 anos, cara, sabe? É muito do caralho, é muito legal, né? Então, assim, ele era muito mal visto também pela elite da MPB também, porque ele era um cara que efetivamente tinha sucesso lá fora, e quando ele voltava pro Brasil ele falava isso. Ele falou, uma época, o Caetano Veloso pode andar pelado em Nova York que ninguém vai nem saber quem ele é, aí eu não consigo nem sair de casa, falou. Então isso é um aviso também para uma cantora, né, muito famosa, né, que acha que foi ela é a primeira artista brasileira a fazer sucesso. Ele fez bastante. Não, e junto com ele, sei lá, outros artistas brasileiros fizeram também sucesso lá, não foi só ela, né, que fez. Mas eu acho que ele por ser um cara tão avesso à diplomacia, né, se eu posso botar assim, com opiniões super fortes, assim, e por realmente, não é que ele era arrogante, mas sabe essa coisa da autoconfiança, do cacete, assim, sabe? Ele era confiante, ele é um cara que falava, não, eu sou fodão mesmo, eu sou, sabe, vendo disco pra cacete, eu vendo um monte de coisa, e falava isso no jornal, e, cara, todo mundo detonava ele, né? Quem defendia ele só o Chacrinha e o Silvio Santos, o resto ficava puto com ele, entendeu? Ele deu uma entrevista pro Jornal do Brasil que ele tentou a razão, ele falou, eu vou pro Carnegie Hall em 74, já toquei 4 vezes lá, foi na 4ª vez que ele tocou lá, esgoto isso aqui todo dia. Aí a Bossa Nova vem com 10 pessoas e toca uma noite só, e todo mundo fala disso até hoje. Por que não falam que eu esgotei o Carnegie Hall? Né? Foi engraçado, assim. Isso que eu estava falando, eles não davam devida importância a ele. Não dava. E assim, não é que eu quero fazer uma intriga entre ele e a MPB, não é isso. Mas era uma época... Era uma situação, né? Você tem que entender que o contexto da época era esse, né? Tipo, muitas pessoas que... Não aconteceu só com ele, né? Benedito de Paula, Valdir Soriano, essa galera que o próprio Odair José, essa galera que fez muito sucesso comercial numa época da ditadura, eles também sofreram muito com uma certa perseguição da elite intelectual brasileira. Uma certa né? patrulha, né? Eu não estou condenando ninguém, porque eu acho que era uma coisa da época. Eu entendo, entendeu? Eu entendo. Tipo assim, a marcha da guitarra, aquela coisa contra a guitarra, entendeu? Beleza, ela é muito mais ridícula pensada hoje do que na época. Porque na época fazia um pouco... Estou tentando me colocar na posição de pessoas que viam a música americana. Dizem que essa história da marcha foi, na verdade, um golpe de marketing do Paulo Machado de Carvalho, né?
Não sabia. Porque acontece o seguinte, a TV Record passava os jogos do Campeonato Paulista, domingo à tarde. E não pagava, porque naquela época você chegava lá, botava lá a equipe e transmitia o jogo. E aí a Federação Paulista falou, bicho, quero uma grana. E ele falou que não ia ter grana, tal, não sei o que mais. Então, assim, ele perdeu os jogos e foi quando ele começou a colocar os programas de música no lugar. O Jovem Guarda. E aí ele falou, bicho, eu preciso criar aqui alguma coisa pra fazer bombar o fino da bossa. Já sei, a marcha contra a guitarra elétrica. Será que foi isso? É interessante. Faz sentido. Tem quem conte essa versão da história, entendeu? Faz sentido. Então, que assim, juntou lá um monte de gente, muita gente ligada ao programa da Elisa, a Elisa ali na frente, e botou os caras na rua ali. Eles tinham um precedente lá fora, que foi o pessoal contra o Dylan também. Mas assim, aí de novo, né, aquela coisa que a gente falou no início, você tem que sempre analisar a coisa com as circunstâncias da época. A gente está falando do final dos anos 60, ditadura militar, né? Então, assim, para muita gente, especialmente pessoas mais à esquerda, guitarra e rock significavam entreguismo, significava você se entregar a uma cultura que não era sua. Uma cultura alienígena. Sim, cara, hoje a gente falando isso soa ridículo, mas você tem que entender também o contexto da época para poder entender por que a coisa aconteceu, né? Então eu não vou assim, falar, o Nelson Ned foi sacaneado, não é isso. Não foi só ele, cara. O Odair foi, o Valdir foi, a Ângela Maria foi, todos eles foram, entendeu? E o próprio Ned conta uma coisa muito legal numa entrevista. Ele fala, olha, quando perguntam para ele, né, por que ele era alienado politicamente, ele fala, cara, porque eu estava trabalhando para sobreviver, ele falou. E ele falou uma coisa que eu nunca tinha me ligado. Ele falou, olha, da minha geração ali, com as pessoas com quem eu cantava, Ângela Maria, Agnaldo Timóteo, Calbi, tudo semi-analfabeto. Ele falou. O Agnaldo Timóteo era torneiro mecânico, né? Então, assim, ele fala, essa galera nunca ouviu falar em universidade, ninguém teve curso superior, entendeu? O pessoal cantava para sobreviver. Então, é muito difícil também você exigir, né, dessas pessoas também grandes posicionamentos políticos quando eles estão cantando para viver ali, né, cara? É complicado, é diferente de uma, sei lá, um Caetano, um Gil, um Chico, que tiveram outra formação intelectual, tiveram, né? Então, é muito legal o jeito como ele coloca, assim. Eu espero que as pessoas leiam o livro e entendam isso, que não é um livro para tentar antagonizar o Nelson com o status da MPB, entendeu? Sim. Até porque ele tava nem aí pra MPB, entendeu? Ele vendia muito mais e tinha uma carreira no exterior que ninguém tinha. E o Chico Buarque fala isso no livro também. Ele fala, o Chico ia pra Cuba, cara, ele falou que Nelson Ned. Só Nelson Ned. Só Nelson. Impressionante, assim. Porra, que demais. E os seus outros livros? Então, até ia falar uma coisa, a gente tá falando dessa coisa de época, né? E tem uma coisa que eu acho que é muito importante falar do Barcinski, porque até algumas décadas, a gente tá falando de uma década de pré-internet, começo da internet, era muito difícil a gente ter acesso a qualquer informação, né? Hoje a gente esperava uma revista gringa chegar com 2 semanas de atraso e achar... 2 semanas é bondade sua. Né? A banda já tinha acabado, os caras estavam... E daí, assim, eu sempre falo que tem algumas coisas pra mim foram marcantes, assim, tipo, eu sempre cito, acho que já citei aqui, Revista Pop, apresenta Punk Rock, foi a primeira vez que eu peguei um disco contemporâneo, alguma coisa que estava acontecendo naquela época. E eu tive um pouco essa sensação, bastante, na verdade, com um livro seu que foi o Barulho, né, que... Foi uma coisa que, pela primeira vez, uma coisa estava acontecendo e estava ali documentado, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, você relançou, inclusive, né? Relancei esse ano, foi super legal, assim, porque pegou uma geração, o Barulho fez 30 anos já, né? Impressionante, cara, incrível, né? Mas foi, como toda a maioria das coisas, assim, surgiu totalmente de forma espontânea, assim, né? Eu era repórter na época, ainda sou, mas era repórter musical, eu tinha entrevistado os Ramones aqui. Os Ramones vieram tocar no Brasil em maio de 91, lembra? Sim, tocaram no Dama Choque, fizeram 3 noites, E a gente fez uma noite, o André Forastieri e eu, uma noite com o Joey Ramone na Rádio Brasil 2000, que ele discotecou a noite inteira. Foi um negócio muito foda, assim, foi muito legal, muito emocionante. E no final daquilo, o Joey falou pra mim assim, me deu o endereço dele e falou, eu moro em Nova York, quando você estiver lá, eu te apresento as bandas e tal, aparece lá. Aí o cara de pau, né? Fui, né? Eu falei, vou, né? Porra, o cara fez o convite, eu vou, né, cara? Aí eu fui alguns meses depois, em setembro, e para bancar a viagem, eu
combinei com a revista Bis, né? A revista de rock da época, tem que explicar pra galera, né? Tem que fazer qualquer revista. Era um monte de papel, assim, grampeado, né? Com umas coisas impressas, assim, né? Basicamente. Às vezes. E eu combinei com a Bis que eu publicaria as matérias na Bis, eles me pagariam, né? E com isso eu bancaria pelo menos a passagem e tal. E eu dei uma sorte, cara, porque eu cheguei lá no meio de setembro, posso estar enganado, mas acho que foi no dia que o Nevermind saiu. No dia. E eu fiquei 40 e tantos dias lá e fiz Nova York, aí entrevistei os Ramones, entrevistei um monte de banda punk local, Sick of It All, Lunatics e tal. Desculpa, primeiro eu fui para a Costa Oeste, fiz São Francisco, aí fiz o Jello Biafra, o Cramps. Cara, era uma outra época, cara. O Cramps estava fazendo um show surpresa num clube pequeno lá no Slims. E eu também, eu liguei para eles do Brasil, porque eu já tinha entrevistado eles para a Bis, eu acho. E falei, pô, queria muito entrevistar vocês. Ele falou, a gente vai tocar dia tal, show surpresa no Slims, que era um clubinho, assim. Com o nome de The Creature from the Black Lagoon, Black Leather Lagoon, né? E aí eu fui e, cara, fotografei, entrevistei a banda e tal. Aí fui pra Los Angeles, fiz o Red Hot Chili Peppers, também tudo, cara, tudo assim. Pra cada banda que eu consegui, 5 não deram certo, entendeu? Várias eu tentei entrevistar e não rolou, mas algumas rolaram lindamente, assim, né? O Chili Peppers foi uma que, cara, eles estavam ensaiando pra turnê do Blood Sugar Sex Magic. Você vê como o período era rico, né? O Nirvana tava lançando Nevermind, o Cramps tava lançando Flame Job, eu acho, né? Que é um puta disco foda, tava bem pra caramba. O Ramones tava gravando o Mundo Bizarro, se não me engano, era isso? Saiu em 92, E, cara, muita coisa acontecendo, assim. E aí eu fui pra Chicago, fiz o Ministry, que tava gravando o Jesus Built My Hot Rod. A gente deu a sorte de estar no estúdio quando eles estavam botando o vocal do Gibby Haynes, cara. Eles estavam mixando o vocal, quer dizer, o Gibby já tinha gravado, a gente viu, eu digo a gente porque eu fui com 2 amigos, os irmãos Ângelo e Alexandre Rossi, o Rolinha do Circulador, foi comigo. A gente viu a mixagem de Jesus Built My Hot Rod. Cacete. Quer dizer, tudo cagada, entendeu? Tudo sorte, não foi nada assim. Tipo, eu cheguei no estúdio, eles poderiam ter gravado o disco uma semana anterior, estavam lá gravando, entendeu? E aí a viagem encerrou em Seattle, no show do Nirvana de 31 de outubro de Halloween, de 31 de outubro de 91 no Paramount, que virou aquele DVD, o Live at Paramount, né? Que eu inclusive apareço direto no DVD, porque, era outra época, assim, você ia ver um show, cara, e era um show onde eles iam gravar não era nem DVD ainda, eu acho, né? Era VHS, era o VHS, é 91, Eles iam gravar o VHS. E eu fiquei o show inteiro lá e ninguém me tirou, cara. Hoje em dia, imagina, vou fazer o DVD aí da Maiara, não chega nem perto, E, cara, eu acho assim um registro fantástico daquela época, assim. Se você é jovem, vai atrás desse livro, que ele é lindo, tem umas fotografias incríveis. Tá no meu site, andrebarcinski.com.br. Tá vendo? É só ir lá. Tem até Cramps, você não sabe o que é Cramps, Silvandinha, sabe o Vandinha. Aquela dancinha? Gugumã, que é uma música dele. Exatamente. E tem umas fotos extra, né? Tem, a versão... Então, o Barulho sai em 92 e vende legal, assim, mas eu não peguei a repercussão do Barulho porque eu já tinha mudado para os Estados Unidos. Eu fui ser correspondente do Jornal do Brasil lá. Então, outra época sem internet, o livro estava vendendo bem aqui, mas eu não sabia. Eu estava em Los Angeles, sem a menor ideia de que o livro estava vendendo bem, assim, né? E aí ele ganhou até um Jabuti, o prêmio, Milhões né? de dólares na sua conta. Muito. É uma época 35% de inflação ao mês. Você imagina, você recebia 3 meses depois. Valia... Não, sacanagem. Era R$10, 3 meses depois valia R$1. Era uma coisa bizarra, assim. Mas o livro ganhou o Jabuti. Eu não estava no Brasil, meu pai foi receber, meu pai e minha mãe foram, foi legal. E aí, 30 anos depois, eu relancei o Barulho, mas aí numa versão mais caprichada, assim, com um monte de foto extra, capa dura. Eu só tenho original. Você tem original? Eu te dou o livro. E inclusive, tá falando dessa inflação, nessa época eu trabalhava numa loja de discos, cara, assim, aí era uma coisa tão louca, cara, que o preço do disco tinha, assim, $30. Então, de manhã, a gente abria a loja, ligava pra casa de câmbio. Isso aí. Na hora do almoço, ligava de novo, porque mudava o preço. Isso aí. Eu tenho umas edições do Barulho originais que foram pra banca e voltaram. Tem um que tem, tipo, 6 adesivos, um em cima do outro, com remarcação de preço.
Tipo, 35 mil, 42 mil, 60 mil. Era coisa isso, assim. Uma loucura. Era assustador, assim. E assim, o André ele tem um monte de livros legais sobre o Zé do Caixão, tem um monte de coisa legal. Pavões Misteriosos. Também relançou, também tá no site. Tá no site, Bom, te contei a história do meu Pavões Misteriosos. Você não pode emprestar livro, cara. A história foi a seguinte, eu emprestei o livro pra uma amiga minha. Amiga. Amiga. Aí ela pegou e falou, você sabe que eu nunca vou te devolver o livro, né? Daí eu falei, tá, tudo bem, né? Qualquer coisa, eu compro o livro depois, né? Aí eu fui ver, não tem. Não, eu encontrei, estante virtual, o livro tava 300, 400, 500 reais. Eu falei, nossa, bicho, eu vou ter que ir atrás dessa mulher e vou ter que casar com ela, né, cara? Porque eu quero o livro de volta. Vai fazer uma visita, rouba o livro. Mas aí quando eu tomei essa decisão, daí assim, ela já tá casada com outro cara, com filho. Daí eu falei, já pior ainda, liga e fala assim, oi, esse é o marido fulano, o livro meu. 15 anos depois. Mas aí o André, gentilmente, ao saber desse meu infortúnio, ele me... A gente tem uma história maravilhosa com essa coisa de falar com a pessoa anos depois e cobrar, né? A gente foi fazer o filme do Zé do Caixão, em 96 foi a gravação, eu e o Ivan Finotti. E a gente levou o Mojica, o Zé do Caixão, no lugar onde ele tinha nascido. Ele nasceu na Vila Mariana, mas onde ele se criou, na Vila Anastácio, aqui na Lapa, em São Paulo. E a gente tinha encontrado uns vizinhos dele, que eram vizinhos da época que ele era criança e tal. O senhor Isaac Flor, me lembro muito bem. Eu falei, seu Isaac, hoje a gente vai trazer o Mojica aí. Ele falou, que bom, vai ser muito bom revê-lo e tal. Falei, ótimo. Aí a gente deixou a coisa armada, né? Uma câmera no seu Isaac, né? E alguém chegou com o Mojica assim, né? A gente não falou pro Mojica com quem era, né? Cara, o Mojica toca lá a campanha da casa, uma casinha ainda, né? Bairro Proletário e tal. Seu Isaac abre. Oi, José. Quem é? Eu sou o Isaac. Oi, Isaac, tudo bem? Aquelas formalidades e tal. De repente o Isaac. Então, José, você veio devolver aquele dinheiro que você estava devendo pro meu pai. Fazia 50 anos. Aí o Mojica... Não, semana que vem eu volto. Sempre tem uma história engraçada com o Mojica. Quando era moleque, tinha um lugar... Poucos lugares tinham discos importados. Tinha o Museu do Disco, ali na 7 de abril. Sim. Eu lembro que eu fui lá comprar alguma coisa, nem lembro o quê. Fui na 7 de abril ali, sentei no boteco ali. Puta calor, pedi um refri e tal. Daí, de repente, tava ali, daí o cara e aí? Não sei o que, na hora que eu li, tava usando o caixão do lado. Sentou do lado, assim, e batendo papo, ele olhou pra mim e falou, tá calor hoje? Eu falei, tá muito calor, tá. Você sabe quem eu sou? Eu falei, sei, vocês é do caixão. Ele falou, não, papel, eu vou te dar um autógrafo. Qual o seu nome? José também, né? José também. E eu tenho em casa, tipo, um abraço. Você tem ainda? Acho que eu tenho que no cartãozinho, um abraço do Zé Mojica. Que demais. Devia ser uma época que ninguém sabia quem ele era. Ninguém sabia, naquela época... ninguém lembrava dele. Coitado, né? Ter que falar, né, quem ele era, né? Muito triste. Pois é, mas achei muito divertido, cara. Legal. Muito legal. Agora tem um outro livro seu, que esse é um livro muito divertido, que é o Cozinha Ogra, né? Sim. O Guia da Culinária Ogra. Esse foi um livro que eu acho que de 2012, que é basicamente um guia de lugares para comer bem barato em São Paulo, né? 90% dos lugares já devem ter fechado ou devem ter gourmetizado e devem custar R$80 para almoçar lá hoje, né? É difícil, mas é difícil. Eu frequentei muito aqueles lugares. Sim, que bom. Não, foi para muita gente funcionou bem, né? Como um guia, assim, Agora, cara, é foda, né? Tipo, os 3 primeiros restaurantes já fecharam. Que estão lá, os 3 assim, de mais destaque. O Pajve fechou, né? Então, porque os que não resistiram à crise econômica, a pandemia não rolou, né, cara? Não rolou. E foi divertido fazer o livro. Eu também não achei que ia dar repercussão, assim. Na verdade, foi baseado eu tinha uma coluna na Folha sobre essas comida de rua, assim, boteco e tal. E aí a editora me pediu, eu comecei a listar todos os lugares que eu conhecia, deu tipo 195 lugares. Eu falei, vamos fazer o livro, né? Não, mas muito legal, cara. Sim. Acabei de esquecer o nome do lugar que tem o parmegiano, que a gente foi junto. O Degas. Cara, o Degas, assim, tipo, eu não conhecia.
Parece um capacho. Exatamente. Né? Na hora que ele falou assim, é um bife também de um capacho. Eu ri muito, cara. Preciso nesse lugar. Mas eu vou contar uma história. Só falar uma coisa. Até hoje eu vou no Degas, peço em casa, cara. E é bom ainda? É uma maravilha. É bom. Eu até dou uma dica. Quando vocês pedem durante o dia de semana, você pede um bife que vem com arroz, batata, não sei o quê, e eles mandam uma porção de pastéis grátis. Sério? Sério? É pra tua casa? Pô, que bom, cara. Que bom. Uma vez eu fui pra Porto Alegre, eu conheci um restaurante na Cidade Baixa chamado Tudo Pelo Social. Aí, não, mas assim, o esquema é o seguinte, é um salãozão, né? Aquela coisa de garçom com gravatinha borboleta, sim. Né? Que o cara parece que tá ali desde 1973 tal, não sei o que mais. E o PF lá no sul se chama A La Minuta. Tá. Aí você pede lá o A La Minuta. E assim, vem uma lapada de parmegiana desse tamanho também. Arroz, feijão, batata frita, salada, azeitona, ervilha, farofa, milho verde e tal, não sei o que. Mas, tipo, você não pode ir sozinho pra começar. Porque você não vai dar conta sozinho do negócio. E eu tava num grupo de amigos e na hora de... Isso aí foi em 2016, eu acho. Na hora que veio a conta, deu tipo R$14 por cabeça. Eu virei pra pessoa que tava do meu lado e falei... Vou morar aqui, Eles cobraram certo, tá errado isso. Ela falou, não, é isso mesmo. Eu falei, não pode ser, bicho. Mas assim, o que acontece? Você tem que chegar lá, tipo, sábado, cedo, antes do meio-dia, porque depois tem uma fila enorme na porta. Claro. E você tem que chegar lá em 4, 5 pessoas. Sim. E pedir 2 pratos, sei lá, 3 pratos, no máximo. Não, dois pratos. Em 3 aqui, um A La Minuta ia ser o suficiente pra gente. Incrível o lugar. Pô, que bom. Existe ainda o A La Minuta? Ainda existe. Pô, se chama Tudo Pelo Social. Tudo Pelo Social. Mas ainda existem alguns poucos lugares que comem barato e bem em São Paulo. Tem. Outro dia eu fui faz um tempo, já foi uma história engraçada. Um dos restaurantes que eu recomendo é o Ita. Sim. Que é tipo um lugar que tem um balcão ali na rua, perto do Largo do Paissandu, né? E assim, eu não me identificava para ninguém, eu não dizia que eu estava lá para escrever, né? E aí, depois que o livro saiu, a galera que foi citada no livro, eles emolduraram, né? E botaram assim, né? Então eu fui almoçar no Ita um dia, não sabia quem eram os donos, não conheço ninguém e tal. Sentei lá e o filho do dono lá chegou para mim e falou assim, você não é o cara que fez o Guia da Culinária Ogra? Eu falei, eu tô vendo ali que vocês botaram, né? Ele falou, peraí, meu pai quer te conhecer. Aí chamou o pai dele lá, o pai super, que legal que você botou a gente, não sei o quê. No início do livro eu botava assim os mandamentos que o restaurante tinha que cumprir para ser, né? E o primeiro era assim, ter garçons feios, né? feios, e que sabem tirar o arroz com a colherinha, não sei o quê. Aí falou, meu amigo, você acertou na veia. Olha só a quantidade de gente feia que tem trabalhando pra mim aqui. Olha a cara desse aqui, olha aqui. Começou a mostrar os caras. É isso aí. Muito bom, cara. Bacana. Gente, o quadro, a luz vermelha já piscou ali, né? O papo tá bom, mas enfim. Tem um último quadro, André, que é o Meninos Eu Vi. Qual o show mais animal que você já viu? Cara, eu acho que foi o Cramps em 91, sem dúvida nenhuma. Uma coisa, até pelo ineditismo, nunca tinha visto. E nesse lugar pequeno, para umas 400 pessoas, e estava estreando o baixista, aquele Slim Chance, que é uma puta figura, um cabelão, assim. E eu nunca tinha visto nada parecido em termos de público, assim, porque não era Halloween, mas era como se fosse, porque era público inteiro fantasiado de sadomaso, outro vestido de... Cara, era uma coisa assim, nunca tinha visto nada igual, assim. E como não era um show oficial, numa época em que era um show surpresa, numa época antes da internet, só quem sabia do show era fã do Cramps. Então eu ia nego do estado inteiro da Califórnia para ver os caras, entendeu? E eu conversei com várias pessoas que tinham visto, sei lá, 50 shows do Cramps, assim. E o público, cara, completamente alucinado. As pessoas jogando cerveja pro alto, sabe? Jogando bebida na cabeça. Não, jura, foi uma coisa... Às vezes os shows, olhando em retrospecto, né? É quando você vê o show que te impacta, exatamente. Né? Que momento da sua vida você vê o show que te impacta. Né? Esse é um show que eu queria muito ter visto do Cramps. Ele nunca tocou, bateu na trave várias vezes, a gente quase trouxe, né? E outro, assim, mais novo, que eu sempre lembro, é um show do Leonard Cohen, que a gente viu em Madrid, né? O Leonard Cohen, ele ficou, acho que 15 anos sem tocar, né?
E aí depois ele foi roubado pela empresária, vocês devem saber da história, né? Contador, a empresária assim. roubou ele, E ele teve que voltar a excursionar e ele fez começou em 2008, né? Lançou aquele disco ao vivo, fudido pra caramba. E começou a fazer turnê de novo. E aí em 2012, eu falei pra minha mulher, a Paula, falei, pô, vamos ver o Leonardo Cohen, porque esse cara não vai vir pro Brasil. Sim. Né? E aí a gente achou, ele ia tocar em Istambul, a gente comprou o show de Istambul, ele cancelou o show de Istambul, não sei porquê. E a gente comprou para ver em Madrid. E foi a melhor coisa, porque ele tem uma ligação muito forte com a Espanha, né? A filha dele chama Lorca, por causa do Garcia Lorca, né? E foi muito, muito comovente, porque ele sabia que era o último show dele lá. Então ele tocou 4 horas, cara. Um cara de 80 anos, ela tinha 78 anos. 2 horas e tal, intervalo de 15 minutos e mais. O evento inteiro pra gente durou 4 horas e 15. Né? E muito emocionante, assim, as pessoas chorando e tal, jogando flor pra ele. Ele sabia que era o último show dele lá. Né? Tanto que eu acho que ele nunca mais tocou em Madrid, nunca mais tocou na Espanha, e no ano seguinte ele parou de excursionar, né? Sim. Esse foi foda, esse foi barra pesada. Assim. Um show, Zé. Só nessa linha que ele viu de ter uma plateia muito peculiar, cara, uma vez foi a primeira vez que eu fui para Londres, eu fui ver um show do Redcoats, com os Redcoats, que eu adoro. Billy Childish, né? Exatamente, que era uma coisa muito legal, né? Que Redcoats era a banda dele, dele saía, entrava os Redcoats, eles voltavam como banda de apoio. Sim. Foda, né? Foda. E era num pub, tipo, acho que era em Hackney, nem lembro onde que era. Só pra explicar pra galera, o The Redcoats é uma banda do Billy Childish, né? Exatamente. Que é um tipo uma figura lendária do rock de garagem, né? Uma coisa assim. Talvez a figura mais importante do rock de garagem inglês, pelo menos. Sem dúvida. E daí, assim, o show, cara, parecia estar numa máquina do tempo, que tava todo mundo que estava lá, com exceção, acho que de um amigo que estava comigo e eu, todo mundo com roupa dos anos 60, parecia incrível, uma roupa, ou às vezes uma festa dos anos 60. Olha, que incrível, demais, sabe? É incrível, né? E daí até uma coisa engraçada que uns anos depois eu estava lá em Londres e eu vi que ia ter um show. Eram sempre 3 bandas, na verdade eram Redcoats, Redcoatees e Armitage Shanks. Né? E daí eu vi que ia ter esse mesmo show no mesmo pub. Olha. Né? Eu tava com um amigo e falei, cara, vamos lá, vamos ter que ir. Daí a gente foi até o pub, chegamos, era assim, se passar pelo balcão tinha um corredor e lá no fundo tinha um palco que era muito peculiar, que era um palco, tinha um bandô em cima com os bichos empalhados. Assim. E daí na hora que eu cheguei, eu falei, cara, não vai ter show aqui. Daí veio um senhor muito inglês assim, falou assim, vocês vieram pro show? Eu falei assim, sim. Então hoje aqui tá acontecendo funeral. Então mudou, desce a rua, segundo pub. Falou isso mesmo? Falou, se desce a rua aqui, segundo pub. É muito bom, cara, muito bom. Acontece. Cara, esses shows com público específico das bandas é uma coisa que tá se perdendo bastante, eu acho, né? Eu me lembro de ter visto, sei lá, Body Count, eu vi Body Count ao vivo, cara. O público, cara, uma coisa inacreditável, assim, só latino, né? É um público negro de Los Angeles que gosta de gostar de punk. Não tinha nenhum paraquedista. Né? Por paraquedista a gente diz alguém que caiu lá de paraquedas do show, né? Hoje tem demais isso, né? Pessoas que saem, não, nada contra e tal, mas é legal você ir ver uma banda e só ter a galera que é muito, né, muito específica da banda. Mesmo, né? Outro que eu vi também que foi muito legal foi o 90 e aquele Pandemonium do Killing Joke, que ano foi? 90 e alguma coisa, né? O disco, né? Eu não vou saber. Foi a volta do Killing Joke com a formação original. Primeiro show nos Estados Unidos desde 80, eu acho, com a formação original. O Jordi e o Youth no baixo. Foda, cara. Foda. E aí, animal também. A galera que você via que viu, sei lá, 15 shows do Killing Joke, sabe? Não tinha ninguém ali que não conhecia a banda, sabia todas as músicas, e foi muito legal. Agora sim, a gente sei que já está na reta final. Eu queria falar desse show aqui. Não, desculpe, fala do show que depois. Então, tô aqui com a camiseta da Dorsal Atlântica. Legal, né? Dorsal Atlântica é uma banda lá do Rio de Janeiro, de metal, né? De thrash metal. Uma das mais antigas. Das mais antigas. E aconteceu o seguinte, quando eu era adolescente, as férias de julho, eu ia com os meus pais para Lambari, cidade lá no interior de Minas, sul de Minas. E quando teve o primeiro Rock in Rio, 1985, eles fizeram um festival lá nas férias seguintes, com umas bandas de rock e tal, uns que mais bandas de São Paulo, Rio, BH, fizeram ali um bem bolado, né? E, assim, das bandas que ficaram, né,
tinha Azul Limão. Sim, né? Do Rica, eu conheço. E a Dorsal Atlântica. E aí tá ali, Dorsal Atlântica no palco e tal, mas aí o Carlão, o vocalista, ele vira assim, ó, agora eu vou cantar a próxima música, ela se chama Pau no Cu de Deus e no de vocês também. Aí virou caos, cara, virou caos. O técnico de som querendo tirar o som da banda, do palco, gente vaiando, gente aplaudindo, a molecada enlouquecida. Bom, né? Eu tava ali rindo, achando tudo ótimo. Puta que pariu, né? Reza a lenda, eu não sei se é verdade, mas reza a lenda que o Max e o Igor estavam na plateia nesse show. Em Lambari, Em Lambari, que depois desse show que eles resolveram montar uma banda chamada Sepultura. Será? Não sei se é verdade. Se é 85 não é verdade, porque não 84 já rolava. Já tinha Sepultura. Eles podiam estar lá, mas aí eu sei por isso. aí eu sei que no domingo o padre da cidade excomungou a banda, como se eles estivessem muito preocupados com isso. Né? Não, é como se a cidade também estivesse muito preocupada com o Dorsal Atlântica. Com o Dorsal Atlântica. Mas foi o assunto da cidade ali. E muitos anos depois, no Inédito, a gente teve um documentário da Dorsal, né, o Guerrilha, que foi dirigido pelo Frederico Neto, né? Eu dei depoimento para esse filme. E o Frederico depois dirigiu... Faleceu? Dirigiu o Valeu Animais, sim, né? Sobre o Garagem. Sim. Ele faleceu há alguns anos. Grande figura. Figuraça. E ele veio apresentar o filme e eu fui lá, né? Pra apresentar eles, né? Pra plateia, né? Que tinha um outro diretor, que era o Alex, eu esqueci o sobrenome dele, que era um cara lá de Poços de Caldas. E aí eu comentei, porra, sabe, aquele show lá do Lambari, eu tava lá, bicho. Os caras assim, porra, esse show, né, cara, esse show. Os caras contam a história do filme, do show no filme e tal, não sei o que mais. E um tempo depois eu conheci o Carlão. Eu entrevistei o Carlão. Carlos Lopes. Lopes. Aí eu peguei, Carlão, preciso te contar, cara. Eu tava naquele show em Lambari, bicho. Ele, porra, que bom, cara. Uma testemunha, né? Não, cara, eu acho que esse show aí deve ser que nem o gol do Pelé, né? Todo mundo fala que Todo tava. Mundo viu, eu tava lá. Eu tava lá. Foi demais, mas foi incrível. A Dorsal é uma banda fora da curva, assim, né? Porque é uma banda de metal do Rio, né? Sim. Que uma das pioneiras ali, que fazia um som já pesado nos anos 80 ali, né? E super pioneira, né, de metal no Brasil. Sim. E no Rio, então, nem se fala, né, cara? E hoje ele toca com guitarra baiana, né? O cara não toca com guitarra baiana. Pois é, as coisas mudam. Não, mas é pesado pra caramba. Eu sei. Continua pesado. Ele meteu uma quinta corda ali, né? Uma corda mais grave ali. O pau solta ali. Eu sei, tá ligado. Muito legal a banda. E, infelizmente, o irmão do Carlos, o Cláudio, né? Faleceu recentemente, que era baixista da banda na época, né? Sim. Não era há algum tempo e tal, né? Acho que em gravação ele participava. Não saía em turnê porque ele era funcionário público. Exatamente. Né? Aí não batia agenda. Histórias do rock. Exato, funcionário público e baixista da Dorsal Atlântica. Cláudio Cromagno. Mas eu sei o pessoal do departamento, que é meu show. Não, vai lá. Chama a firma pra ir no show. Chegar lá, tá o Dorsal. Pau no cu de Deus. Enfim, gente. Pra encerrar aqui, só pra falar, importante falar uma coisa. Não, eu acho só uma coisa, cara. A gente não pode encerrar esse programa, né, sem falar do Garagem, cara. Tipo, a gente tem que falar. Vamos lá. Agora há pouco ele falou sobre a noite que teve com o Joe Ramone. Era um programa que existia na Brasil 2000, que era um programa maravilhoso, né, André? De novo, totalmente improvisado, sem nenhum tipo de plano nem nada. Quem fazia o programa era o Álvaro Pereira Júnior. No começo foi o André Forastieri, meu amigo, Sim. né? O Álvaro Pereira Júnior, o Paulo César Martins e eu. Uhum. E era um programa sem nenhum tipo de roteiro, não tinha nada. Assim, não é que nem o de vocês organizado, assim, é uma puta de uma zona. Você sabe que a gente não seguiu direito isso daqui, não. Do cigarro tudo bem, tudo bem. Agora também da fonte. E era um programa que ia à segunda-feira, tarde da noite, né? Começou meia-noite, cara. Eu não perdia um. Que legal, que legal. Eu morava em Salvador e escutava. É mesmo? Como que você chegava lá? Quando você estava no Brasil 2000, web, passava pelo site. Mas foi já depois, né? Começou na Gazeta, em 92. E aí depois teve uma versão mais longa na Brasil 2000, né? Na Sim. Rádio de São Paulo aqui. Começou acho que em 99, durou vários anos. A gente falou bastante do Nelson Ned aqui. Era um programa que tinha essa pegada meio de
cultura pop brasileira classe Z, assim, né? Porque a gente tocava basicamente indie rock, bandas mais alternativas, mas os convidados eram tipo, sei lá, Zé Bonitinho, Tiririca, Rita Cadillac, e era muito legal fazer. Trovão era ainda meu amigo, né? Trovão, presidente da Abralule, Associação Brasileira da Luta Livre. Você sabe o nome do Trovão, o nome completo? Não. Aparecido, o cara chama Jair Engraçado. Da hora. Ele é primo do Beto Hora. Ele é primo. Aparecido da hora Freita. Sem S. Sem S. Aparecido da hora Freita. O Trovão é presidente da Associação Brasileira de Luta Livre e ele tem uma particularidade, né, nas cordas vocais, que ele fala, tipo, o Leme parece a TT Espíndola, né, perto dele, né? Assim. E ele ia sempre no garagem, lá era muito engraçado, né? Bezerra da Silva foi no garagem, cara. Sim. Bezerra da Silva recriaram lá o lance de quebrar os discos, furar os discos e tudo mais. Deixa eu só contar do Bezerra rapidinho, se eu vou esquecer. O Bezerra da Silva foi lá e a gente botou ele pra anunciar as bandas, né, cara? E o Bezerra era muito engraçado. Sim. E aí tinha ele errava o nome de todas as bandas. E aí tinha duas músicas lá que era o Halo Benders e o Yola Tengo. Aí eu escrevi, né, Halo Benders e Yola Tengo, né, e falei pra ele, você vai anunciar essa música, ouvimos aí Halo Benders e Yola Tengo. Ele anunciou, aí rapaziada, ouvimos aí o Ralabenga. Todo mundo já começou aí. Ralabenga, e não me lembro mais o que ele falou. Cocktail Twins virou Cocô Minduim. Cara, que foi muito engraçado. E os indies, né? Os indies devem ter ficado putos, né? Pô, estão, né, dessacralizando o Yolatego, né? Não sei o quê. Mas a coisa dos discos, cara, a gente quando fazia na Gazeta, o programa em 92, a história é engraçada. A gente recebia vários discos em vinil lá. Uhum. E aí, cara, a rádio era tão, assim, era 92, a Gazeta só tinha um CD player. Então a gente não podia tocar 2 CDs juntos, porque tinha que tocar um vinil e um CD. E aí eu não sei que disco que era, cara. Da Adriana Calcanhoto, eu não lembro que disco era. O Paulão, que fazia o programa comigo, pegou o disco e falou assim, isso aqui é uma porcaria. Foi e bateu assim do lado na mesa e quebrou o disco. E aí os ouvintes começaram a ligar e falar, porra, demais esse quadro que vocês quebram disco. Não era um quadro, né? Mas virou, cara, virou. E aí quando a gente... Porque o Flávio Cavalcante fazia isso na televisão na década de 60. Né? Fazia. Mas a gente fez de zoeira. A gente recebia muito... A gente recebia disco de gravadora, eles mandavam aquelas como é que chamava? Promo. E aí quando a gente foi para Brasil 2000, os discos já não tinham vinil, já era CD... E aí a gente teve que pensar uma maneira de quebrar os discos, quebrar os CDs, que não era legal. Se não batia um CD, não fazia aquele barulho bacana, né? Já conta. E aí alguém teve a ideia de trazer uma furadeira, né, para furar os discos. E aí a gente, no primeiro programa lá, a gente fez uma promoção com os ouvintes sempre muito criativos, né? Dá um nome, quem der o melhor nome para furadeira vai ganhar um prêmio e tal. E eu acho que foi o Ader Gotardo, nosso ouvinte, até hoje, tem um podcast ainda com o Paulão e o Forasta, que sugeriu Ana Maria Broca. Cara, e tá desde então. Virou tipo uma personagem do programa, cara. Tipo, chama Ana Maria. E tem uma vez vocês passaram com um carro em cima, né? Teve. Eu lembro disso. Eu não acredito. Os caras narrando, o cara tá lá, vai passar. Isso foi aniversário de 60 anos do Caetano Veloso. Pois é, eu morava em Salvador e passava, na época da Brasil 2000, passava pela internet, né, pelo site da rádio, eu escutava, e eu lembro o dia que vocês furaram o livro dele, né, o Verdade Esse foi com o Tiririca lendo trecho do livro. Foi incrível, foi engraçado. Foi incrível. Esse dia do carro, porque era assim, tinham, sei lá, 30 vinis lá do Caetano, né, e foi zoeira, né, lógico, nada... contra a pessoa e tal, mas não, nada contra a pessoa, contra a figura talvez, né? É diferente, né? Sim. E aí a gente teve que bolar também maneiras diferentes de quebrar os discos. Teve um amigo nosso, Rambão, que pulou em cima de um vinil sentado e quebrou o vinil. Aí a gente levou num bar que tinha ao lado da Brasil 2000, que era o bar do Seu Chicão, e o Seu Chicão fritou na chapa junto com um ovo.
Detalhe, manteve depois a chapa do mesmo jeito, pra galera que ia lá comer depois. Cara, a foto é nojenta. Nossa É um senhora. disco todo derretido, com ovo em cima, assim. O Superchunk foi, né? Cara, foi um monte de gente, Então, você sabe que tem uma história. Eu adoro pirata, né? Eu Sim. adoro coisa ao vivo e tal. Sim. E uma vez eu estava lá em Camden Town e eu vi um pirata. Era um pirata bem, assim, tipo, não era daquilo que tinha foto, era tipo uma coisa impressa, Superchunk acústico. Falei, que legal, cara, eu adoro Superchunk, vou comprar. Cheguei em casa, coloquei, são as músicas do garagem, tem tua voz, tem um pedaço da sua locução. Em CD? Ou... Em CD, em CDR. Mesmo, é. Caramba, Porra, que legal. Tira uma cara. cópia, manda pra ele. Eu tenho o programa inteiro, a gente tem o programa inteiro, eu tenho os arquivos lá, tem tudo. Sim, mas... Tem tudo. Pô, mas demais, e vendido, Vendido. Cara, paguei 10 libras. Caramba, pô, podia ter pedido pra mim de graça. Mas várias bandas foram lá, Maurício, desculpe. Não, tranquilo. O diretor depois acerta com a gente. Trail of Dead tocou ao vivo lá. Eu lembro disso. Mudhoney tocou ao vivo lá. Mudhoney. Buzzcocks fez um show de 1 hora lá ao vivo. Cara, Vibrators, UK Subs, essas bandas de punk todas. Morshiba tocou ao vivo lá. Tem umas coisas fodas, assim, cara. Luna tocou lá. Damon e Naomi tocaram lá. Foi muito legal, assim. E o Latengo acho que tocou lá. E o Latengo tocou acústico lá. Tem gravado. O Luna, cara, eles tocaram no Sesc Pompeia, né? Quando eles vieram pra cá. Eu fui. E eu lembro que eu fui entrevistá-los também. E eles são muito gentis, muito queridos, assim. Sim. Daí a Brita falou assim, a gente vai jantar, você não quer jantar com a gente, né? Eu falei, desculpa, eu tô com a equipe aqui. Tá? A gente vai num restaurante incrível que tem aqui na frente. Aqui na frente tinha uma churrascaria onde hoje é a Calunga, era uma churrascaria tipo horrível, muito horrível. Tal. Daí eu falei, não, é muito bom, tem muita carne e tal. Eu falei, bofas, estão adorando aí. Cara, churrascaria rodízio pra gringo é a melhor coisa do mundo, cara. Foram lá, cara. A gente levou o Melvins lá numa churrascaria em, não sei se foi São Bernardo ou Santo André, eles acharam que eles só podiam pegar uma vez. Então, cara, o cara fez um prato também da Torre de Pisa. Cara. Eu nunca vi um prato tão grande, um negócio assim. Eu falei, cara, você pode ir várias vezes lá se quiser, entendeu? Não é uma vez só, assim, sabe? Pode ir devagar, assim, vai comendo devagar. Então, foi muito legal. Chegaram a retomar o Garagem, né? A gente fez o Garagem na Rádio UOL. Sim. E na TV UOL também, uma época. E agora a gente tem uma BFP, né? Que eu, o Forasta e o Paulão com convidados e tal. E é super legal. Então o Álvaro vai de vez em quando e tal. A gente fez um agora com o Mike Biggs, foi fantástico. Foi demais, né? Foi engraçado, né? Sábado. Foi muito legal, assim. Eu curto podcast sem gravação, eu adoro programa de rádio e tal. E o Garagem, cara, até hoje as pessoas lembram dos programas, vão mandando coisa. Impressionante, cara. Tipo, sempre cruzo o Paulão. Não é incomum as pessoas. E aí, quando vai ter uma noite do Garagem de novo? É engraçado, né? É engraçado, né? Pegou algum... Acho também essa coisa de não ter muita informação, e o Álvaro depois o Álvaro foi morar nos Estados Unidos e foi morar em São Francisco, então a gente sempre mandava discos legais pra caramba, tocava umas coisas muito diferentes, assim. E, cara, essa coisa de levar esses convidados inusitados sempre funciona, né? Zé Bonitinho, falar um monte de merda lá, sei lá, Ratinho, foi... Pra galera do indie era engraçado, né? Porque os caras não tinham nada a ver. E o engraçado, você falou do Álvaro, pra quem não conhece, Álvaro Pereira Júnior, um jornalista que hoje você vê no Fantástico, é um senhor muito sério, editor e tal. Vamos ver aquele cara falando dos assuntos seríssimos, assim, é o mesmo cara do Garagem. Muito engraçado. Exato. Bom, gente, agora eu preciso encerrar mesmo. André, bom demais. Eu queria que você falasse seu site, onde encontra livro, séries. Sim. Tem a série do NP que a gente nem conseguiu falar, que está passando no Canal Brasil. Sim. Dá um resumão aqui e a gente... Olha, no meu site você encontra tudo, é andrebarcinski.com.br. Eu tenho um site de jornalismo cultural com assinaturas também, você pode assinar o site, aí tem... são 18 textos inéditos por mês, é o único lugar que eu escrevo hoje é lá, né? E tem debate, tem cursos, tem bastante assinante, assim, eu fiquei surpreso, assim, porque foi uma chance de continuar a escrever sobre o que eu gosto de escrever, porque literalmente não tem mais onde escrever, não me pedem, é difícil, né, cara, hoje em dia, né? Então no andrebarcinski.com.br você acha tudo lá, tem também os links para os meus livros, né, o Pavões e o Barulho. E o livro do Nelson Ned está vendo em todas as livrarias, saiu pela Companhia das Letras, tá aí para fácil achar. E o ABFP nas plataformas de streaming. Sim.
E o B3 mais um é um podcast que eu faço com o Benjamin Bach, o Ice Blue dos Racionais e o João Marcelo Boscoli também. Que tá no YouTube, tá em todas as plataformas, também tá indo super bem. Eu curto fazer demais a junção ali de uma galera tão diferente, assim, né? Ficou legal. E pra você que gosta de música, gosta de cultura, gosta de cinema, cara, vai no site do André, porque é o que eu falei agora há pouco, é tão difícil, a gente precisa dessa curadoria de gente que escreva. E, cara, só pelo papo que a gente teve aqui, você vê que o cara fala com autoridade. A gente não falaria isso só à toa, não. Cara obrigado. Não, é verdade, o André tem história, tem um ótimo gosto, tem um olhar muito particular, eu recomendo muitíssimo, assim. Obrigado. André, muito obrigado. Imagina, que eu agradeço. Agradeço o convite. O convite não. Agradeço você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite. E daqui a pouco a zona azul do seu iate ali vai vencer. Pô, tem que vencer. Zona verde, né? Do iate, né, cara? Joia, então. Muito Valeu, obrigado. Galera. Obrigadaço. Obrigado. Valeu, gente. Joia. Bacana.